Odin, o Alfater, reina supremo em Asgard, a cidade de tirar o fôlego situada entre as nuvens. Imagine uma cidade brilhando com ouro e luz, um espetáculo de tirar o fôlego além da compreensão humana. Este é o lar dos deuses de Aesir, e em seu coração fica Odin, o rei de um olho. Seu olho azul solteiro e penetrante reflete a sabedoria que ele ganhou através de um sacrifício que poucos poderiam contemplar. Para adquirir conhecimento do passado, presente e futuro, Odin abandonou de bom grado um de seus olhos para beber do poço de Mimir. Esta mola mística, guardada pela figura enigmática de Mimir, detém os segredos de todos os tempos, um preço que Odin considerou que vale a pena pagar pela sabedoria ilimitada que oferece. A imagem do Odin é frequentemente imponente, uma figura poderosa que incorpora a vastidão e o mistério do cosmos. Mas sua sabedoria não é simplesmente aprendizado de livros, é uma profunda compreensão do mundo e de seus intrincados trabalhos. Ele entende o refluxo e o fluxo do destino, a dança sutil entre causa e efeito, o delicado equilíbrio dos 9 reinos. Seu conhecimento não é apenas teórico, é prático, permitindo que ele guie e proteja seu povo, navegue pelas correntes traiçoeiras do destino e do destino. Ele é o Alfater, afinal, o melhor guardião de Asgard e seus habitantes. A aparência de Odin é tão impressionante quanto sua sabedoria. Ele é frequentemente retratado com uma barba longa e fluida, a cor de um céu de inverno, e seu traje reflete seu status real. Pense em vestes majestosas bordadas com runas intrincadas, símbolos que sussurram de magia e poder antigos. Enquanto seu olho desaparecido é uma marca visível de seu sacrifício, também serve como um símbolo de seu compromisso inabalável em buscar conhecimento, uma prova de sua sede duradoura por entender os mistérios mais profundos do universo. O soquete vazio, em vez de prejudicar seu poder, enfatiza sua determinação inabalável e sua aceitação dos custos associados à sua busca implacável pela verdade. Mas Odin é mais do que apenas um rei sábio. Ele também é um líder estratégico, um mestre da guerra e um guerreiro qualificado. Ele não tem medo de sujar as mãos, para levar suas tropas à batalha quando necessário. Disse que sua presença no campo de batalha inspira coragem e determinação em seus exércitos, virando a maré até dos conflitos mais desesperados. As histórias são abundantes de suas estratégias astutas e liderança destemida, mostrando sua capacidade não apenas de inspirar, mas também de orquestrar a vitória. Sua influência se estende muito além das fronteiras de Asgard, alcançando todos os cantos dos 9 reinos. Ele é reverenciado e temido em igual medida, sua autoridade inquestionada pela maioria dos habitantes divinos e mortais. Os deuses o temem, respeitam-o, mas simultaneamente planejam um esquema contra ele, mostrando a complexa dinâmica inerente a uma estrutura de poder construída sobre o respeito e o medo. No entanto, apesar de seu poder formidável, ele continua sendo uma figura complexa. Um pai compassivo de Thor, um trapaceiro astuto e, ocasionalmente, um governante cruel e cruel. Suas ações geralmente são difíceis de entender, mas sempre são motivadas por seu desejo de manter a ordem e garantir a sobrevivência de seu povo. 2 companheiros leais estão sempre do lado de Odin, seus corvos, Hugin e Munin, cujos nomes se traduzem em pensamento e memória. Esses 2 comentários. Criaturas capazes agem como olhos e ouvidos de Odin nos 9 reinos. Eles voam incansavelmente, observando e coletando informações, fornecendo inteligência vital que permite que Odin mantenha a ordem e a consciência em todo o seu vasto reino. Estes não são corvos comuns, eles são seres místicos, imbuídos de habilidades extraordinárias, quase extensões da própria consciência de Odin. Eles são vitais para o seu governo, trazendo notícias de ameaças iminentes, sussurros de descontentamento e detalhes de acontecimentos nos 9 reinos. Eles são uma parte vital de sua rede de inteligência, permitindo que ele reaja rapidamente a situações e mantenha o equilíbrio no cosmos. Imagine o seu constante fitador, seus olhos atentos, suas vias rápidas pelas diversas paisagens do mundo nórdico. O rápido e poderoso corcel de 8 patas de Odin, Sleipnir, é outro símbolo de sua autoridade e poder. Sleipnir não é um cavalo comum, mas uma criatura magnífica nascida dos truques de Loki. Uma criatura cujas 8 pernas carregam Odin sem esforço pelos reinos, atravessando vastas distâncias em um piscar de olhos. Ele é uma visão majestosa e assustadora, suas 8 pernas um borrão, mostrando o imenso poder e graça do monte de Odin. Essa capacidade de viajar perfeitamente entre os reinos é crucial para o papel de Odin como Alfater, permitindo que ele intervenha e molde os eventos onde quer que possam ocorrer. No entanto, apesar de toda sua sabedoria e poder, Odin também é conhecido por seu comportamento travesso e às vezes imprevisível.
Ele é frequentemente retratado como um deus trapaceiro, usando sua astúcia e inteligência para enganar seus oponentes e alcançar seus objetivos. Esses atos de truques não são simplesmente atos de capricho infantil, mas geralmente servem a propósitos estratégicos, ajudando a superar obstáculos e proteger seu reino. Há histórias dele se disfarçando, alterando sua aparência e manipulando eventos, tudo a serviço de manter a ordem ou superar seus inimigos. Sua capacidade de pensar fora da caixa, sua mente estratégica é evidente em seus atos divertidos de truques. Considere a história do encontro de Odin com o gigante Mimir. O ato de sacrificar seus olhos pelo conhecimento mostra sua vontade de fazer grandes sacrifícios para o benefício de seu povo, sua dedicação em ganhar sabedoria superando até a perda de uma parte vital de sua forma física. É uma história que destaca a profundidade de seu compromisso com seu dever como alfater, uma demonstração de sua sabedoria indo além do simples aprendizado de livros e abraçando um sacrifício pessoal por maior conhecimento. O personagem de Odin é uma tapeçaria complexa de poder, sabedoria, astúcia e até crueldade. Ele não é um herói ou vilão simples, mas uma figura multifacetada refletindo a natureza intrincada da liderança e os desafios de governar um reino vasto e diversificado. Suas ações nem sempre são fáceis de entender ou justificar, mas sempre são motivadas por seu compromisso inabalável com seu papel e seu objetivo final de garantir a sobrevivência e a prosperidade de seu povo. Através da compreensão do Odin, podemos apreciar as complexidades da liderança, os sacrifícios necessários para a grandeza e o poder duradouro do conhecimento e da sabedoria. Sua história ilustra a importância da perspectiva e a natureza multifacetada das figuras mais poderosas da história. Ele é um deus de contrastes, uma figura paradoxal que incorpora luz e sombra, sabedoria e astúcia, benevolência e crueldade. E é essa complexidade que o torna uma figura tão fascinante e duradoura na mitologia nórdica. Thor, filho de Odin e a mãe da terra Jord, permanece como uma figura imponente na mitologia nórdica, não apenas por sua imensa força física, mas por seu compromisso inabalável com a justiça e a proteção dos inocentes. Enquanto seu lendário martelo, Mjolnir, é inegavelmente um símbolo de seu incrível poder, é a bondade inerente de Thor, sua lealdade e suas estratégias surpreendentemente inteligentes que realmente fazem dele uma figura amada, mesmo para o mais jovem do público. Sua imagem, muitas vezes retratada como um guerreiro robusto de barba vermelha, com uma risada em expansão, esconde um caráter de profundidade e complexidade surpreendentes. Ao contrário do Odin muitas vezes enigmático, Thor é mais facilmente acessível. Ele é um deus de ação, menos preocupado com profecias misteriosas e mais focado na ameaça imediata. Ele é o protetor, o defensor, aquele que fica entre os reinos de Asgard e as forças caóticas dos gigantes, os seres monstruosos que constantemente ameaçam o delicado equilíbrio do cosmos. Suas aventuras raramente são sutis. São confrontos explosivos e dramáticos cheios de trovões, raios e o impacto que abalou a terra de Mjolnir. Mas se concentrar apenas na força bruta de Mjolnir e Thor é perder um aspecto crucial de seu caráter. Enquanto seu martelo é sem dúvida uma arma formidável, capaz de nivelar montanhas e quebrar as defesas até dos gigantes mais poderosos, as vitórias de Thor nem sempre são conquistadas com força pura. Ele possui uma inteligência aguda, geralmente demonstrando astúcias e recursos surpreendentes ao superar os desafios. Muitas de suas sagas destacam sua capacidade de superar seus oponentes, utilizando estratégia e pensamento rápido ao lado de suas proezas físicas. Ele não é simplesmente um bruto irracional, ele é um guerreiro estratégico, um solucionador de problemas que usa seu cérebro tanto quanto sua força. Considere, por exemplo, os muitos contos dos encontros de Thor com gigantes. Enquanto seu martelo é frequentemente o fator decisivo nesses confrontos, as próprias batalhas raramente são diretas. Thor frequentemente se vê enfrentando oponentes astutos, gigantes que empregam truques e enganos para tentar superá-lo. Estes não são monstros irracionais, eles são seres inteligentes e poderosos que possuem suas próprias estratégias e habilidades. As vitórias de Thor, portanto, são testemunho não apenas para sua força, mas também a sua capacidade de se adaptar a situações inesperadas, sua capacidade de aprender com seus erros e sua prontidão para empregar táticas não convencionais quando necessário. Seu relacionamento com seus amigos e familiares é outro aspecto definidor do caráter de Thor. Sua lealdade a seus companheiros, sua devoção inabalável à sua família e seus instintos protetores são constantemente destacados ao longo dos mitos. Ele é um filho dedicado a Odin, um marido amoroso e um protetor constante de seu reino. Seus relacionamentos não são simplesmente alianças convenientes, são laços profundamente pessoais que moldam suas ações e motivações.
Esses relacionamentos íntimos geralmente formam a rocha de sua força e resiliência, alimentando sua determinação de proteger aqueles com quem ele cuida, mesmo em grande risco pessoal. O humor entrelaçado nos contos de Thor também é um elemento importante de seu caráter. Seu riso saudável, sua natureza barulhenta e suas tentativas às vezes falhas de diplomacia injetam uma leveza muito necessária nas narrativas frequentemente graves da mitologia nórdica. Ele não é uma divindade distante e inacessível. Ele é um personagem que é simultaneamente poderoso e acessível, capaz de imensos feitos de força e ainda possuindo uma personalidade calorosa e envolvente. Além disso, as histórias de Thor costumam servir como contos de advertência, ensinando sutilmente lições importantes sobre humildade, respeito pela natureza e a importância de usar o poder com responsabilidade. Enquanto Thor é incrivelmente forte, ele não é infalível. Ele comete erros, aprende com eles e demonstra a importância de reconhecer as limitações de alguém. Suas falhas não são retratadas como sinais de fraqueza, mas como oportunidades de crescimento e autorreflexão. Ele é retratado como uma figura em constante evolução, que reconhece seus pontos fortes e fracos. Os mitos também enfatizam a natureza cíclica do bem e do mal, mostrando como até os seres mais poderosos podem ser vítimas de truques e manipulação. As lutas de Thor contra os gigantes não são meras peças de poder. Eles representam a batalha em andamento entre ordem e caos, uma batalha que requer não apenas força, mas também astúcia e resiliência. As histórias servem como lembretes poderosos de que mesmo os guerreiros mais poderosos devem se esforçar continuamente para melhorar suas habilidades e permanecer vigilantes contra seus inimigos. As aventuras de Thor estão cheias de encontros dramáticos, destacando os perigos enfrentados pelos deuses e o equilíbrio precário entre Asgard e os reinos além. No entanto, essas viagens perigosas nunca são gratuitas. Eles sempre servem a um propósito, mostrando a dedicação inabalável de Thor em proteger os inocentes, manter o equilíbrio e defender a justiça. Suas jornadas o levam por paisagens variadas, desde os majestosos corredores de Asgard até os caminhos traiçoeiros do submundo, introduzindo uma variedade de configurações e criando uma narrativa vibrante e emocionante. Os detalhes desses encontros geralmente são vívidos e dramáticos, criando uma sensação de admiração e emoção. Vemos Thor lutando contra os gigantes do fogo em paisagens ardentes, de frente para os gigantes do Frost em terrenos gerais, e se envolver em esquemas astutos com seus adversários igualmente poderosos. Essas descrições vão além de cenas de batalha simples. Eles revelam os diversos ambientes da mitologia nórdica e os muitos desafios enfrentados pelos deuses em manter a ordem entre os 9 reinos. Além disso, as representações dos poderes de Thor são consistentemente impressionantes. Testemunhamos o poder devastador de Mjolnir, sua capacidade de nivelar montanhas e destruir as defesas até das criaturas mais poderosas. As descrições visuais são cruciais para entender o poder de Thor e o impacto que ele tem no mundo ao seu redor. Sua voz estrondosa, o raio ofuscante que acompanha sua chegada, e a força de seus ataques contribuem para seu status lendário e o retratam como uma força a ser reconhecida. A lenda de Thor se estende além do reino da mitologia, permeia a cultura e continua a inspirar admiração e admiração. Sua força e coragem foram celebradas em inúmeras obras de arte, literatura e cinema, fazendo dele uma figura duradoura de força heróica e compromisso inabalável com a justiça. Ele serve como um exemplo icônico de um poderoso guerreiro que usa suas habilidades não para obter ganho egoísta, mas para o bem maior, mostrando a importância da abnegação e a responsabilidade que vem com grande poder. Sua história não é apenas um conto de trovões e raios, mas uma narrativa rica em lições morais e aventuras convincentes. A jornada de Thor reflete as complexidades do heroísmo, os desafios de manter a ordem e a importância duradoura da lealdade, coragem e uso inteligente de força e intelecto. Essa combinação de poder, humildade e humor faz dele um personagem verdadeiramente envolvente e duradouro, perfeito para inspirar jovens leitores e dar vida às maravilhas da mitologia nórdica. Ele é um símbolo de proteção, um farol de esperança diante do caos e um lembrete de que até os heróis mais poderosos podem encontrar força em seus relacionamentos e sabedoria em suas experiências. As explorações estrondosas de Thor não são apenas aventuras emocionantes, são histórias que nos ensinam sobre coragem, responsabilidade e a batalha interminável entre o bem e o mal. Loki, diferentemente do robustez Thor ou do sábio Odin, ocupa um espaço único e muitas vezes contraditório dentro do panteão nórdico. Ele não é simplesmente um vilão, nem é puramente benevolente. Ele é, acima de tudo, o trapaceiro, o mudança de forma, o deus de travessuras e caos. Sua presença nos mitos é marcada por uma tensão constante entre seus esquemas de astúcia e as consequências não intencionais, positivas e negativas, que frequentemente se seguem.
Entender Loki é entender as complexidades da própria mitologia nórdica, um mundo onde os limites embaçam e até os atos mais maliciosos podem contribuir, por mais inadvertidamente que seja a narrativa maior. Sua capacidade de mudança de moda é uma característica definidora, permitindo que ele apareça em inúmeras forças, de um homem encantador e persuasivo a um monstro aterrorizante. Esse poder não é apenas um meio de escapar do problema, é uma ferramenta que ele emprega com arte deliberada para manipular eventos e indivíduos. Os mitos estão repletos de exemplos de Loki usando suas habilidades de mudança de forma para se infiltrar nas fileiras de seus inimigos, coletando informações, semeando discórdia e, finalmente, alcançando seus objetivos muitas vezes imprevisíveis. Às vezes, ele adota a forma de uma mulher bonita, tecendo ilusões e plantando sementes de dúvida entre seus adversários. Outras vezes, ele se transforma em uma fera temível, atingindo terror no coração daqueles que se opõem a ele. A própria fluidez de sua forma contribui para sua natureza enigmática, tornando difícil de fixar e entender. É essa constante elogios que o torna um caráter tão atraente e memorável. O relacionamento de Loki com os outros deuses é um estudo fascinante em tensão dinâmica. Enquanto ele é considerado um dos Aesir, os deuses de Asgard, sua lealdade é frequentemente questionável, se não totalmente ausente. Ele é frequentemente retratado como catalisador de conflito, usando sua astúcia para manipular situações e provocar os outros deuses, seja por sua própria diversão ou para um propósito mais nefasto. No entanto, esse comportamento provocativo não deve ser interpretado apenas como malévolo. Suas ações, por mais perturbadoras, geralmente servem para destacar falhas na ordem estabelecida, provocando crescimento e adaptação entre os outros deuses. Ele atua como uma espécie de catalisador caótico, empurrando os limites das normas estabelecidas e para os outros deuses para enfrentar suas vulnerabilidades e preconceitos. Sua imprevisibilidade faz dele uma fonte constante de diversão e apreensão. É crucial enfatizar que as travessuras de Loki nem sempre são maliciosas. Embora ele certamente se deleite em causar caos e interromper a paz de Asgard, há casos em que suas ações aparentemente caprichosas levam a resultados inesperadamente benéficos. Ele não é simplesmente uma força de destruição, ele é uma força de interrupção, um disruptor do status quo cujas ações podem levar a avanços e progresso inesperados. Seu papel é mais parecido com o de um catalisador. Ele ultrapassa os limites, desafia a ordem existente e força os outros deuses a se adaptarem, levando uma sociedade mais resiliente e dinâmica. Considere a história do roubo do martelo de Thor, Mjolnir. Embora esse ato pareça puramente vilão à primeira vista, os detalhes da história revelam uma camada diferente. O gigante Thym, o autor do roubo, concordou apenas em devolver Mjolnir sob a condição de que Thor se vestisse como noiva e fosse apresentado a ele como um presente. Essa situação estranha só foi provocada pelo esquema de Loki. O sucesso subsequente de Thor na recuperação de Mjolnir depende inteiramente da engano e da estratégia inteligente de Loki. O mito mostra a capacidade inesperada de Loki de superar até os gigantes mais poderosos, revelando uma profundidade oculta para suas ações aparentemente malévolas, uma enraizada na solução de problemas e surpreendência. Além disso, o papel de Loki em proteger os materiais de construção de Asgard, e de fato, toda a criação do cosmos destaca a natureza paradoxal de sua contribuição. Ele desempenhou um papel crucial nesses eventos fundadores, demonstrando uma capacidade surpreendente de cooperação quando se adequava aos seus propósitos. É uma prova de sua adaptabilidade e pensamento estratégico. A narrativa em torno do nascimento do martelo de Thor revela mais uma faceta do personagem complexo de Loki. Foi a astúcia de Loki que, em última análise, contribuiu para o forjamento da arma formidável, um testemunho de seu potencial latente de ajudar os deuses, mesmo quando suas ações parecem projetadas para frustrá-las. A extravagância que muitas vezes permeia os contos de Loki destaca seu papel como fonte de entretenimento, tanto quanto uma fonte de conflito. Essas histórias raramente devem ser tomadas como lições puramente morais. Em vez disso, eles apresentam uma perspectiva mais sutil sobre a natureza do bem e do mal, mostrando como até aqueles que aparentemente estão do lado errado podem contribuir para a grande narrativa. As aventuras de Loki, embora atravessadas, são frequentemente apresentadas de maneira alegre, enfatizando seu pensamento astuto e rápido sobre sua malevolência inerente. Este tratamento oferece às crianças uma oportunidade única de lidar com as complexidades da moralidade e a ambiguidade do humano, nesse caso, a natureza divina. É vital entender que as ações de Loki não são conduzidas pela simples maldade. Seus motivos são frequentemente obscurecidos, em camadas com esquemas intrincados e reviravoltas inesperadas.
Suas ações raramente são previsíveis, seus métodos, não convencionais. Ele usa engano, manipulação e mudança de forma para alcançar seus fins, desafiando os espectadores a questionar suas noções preconcebidas de heroísmo e vilania. O humor sutil muitas vezes tecido nos contos adiciona uma camada de leveza a seus atos mais vilões, garantindo assim que o público não considere o mal. A narrativa é muito mais intrincada do que um cenário direto versus mal, forçando as crianças a pensar criticamente sobre motivação e consequência. Suas histórias não são apenas sobre truques, eles são sobre adaptabilidade e desenvoltura. Ele exibe uma capacidade impressionante de pensar fora da caixa, de encontrar soluções inovadoras para problemas complexos, geralmente da maneira mais inesperada. As crianças podem aprender com suas habilidades de solução de problemas, mesmo que não emulem seus métodos. As narrativas fornecem uma plataforma para discussões sobre pensamento criativo, planejamento estratégico e a importância da adaptabilidade em circunstâncias desafiadoras. A natureza aparentemente caótica de suas ações ensina sutilmente às crianças a importância de olhar além das aparências superficiais, de examinar os motivos e consequências das ações e de entender que classificações simples de bem e mal são frequentemente insuficientes para descrever as complexidades do humano e divino, melhor. Além disso, as narrativas em torno de Locke oferecem uma oportunidade valiosa para explorar o conceito de consequência. Embora seus esquemas geralmente resultem em causas imediatos, eles frequentemente levam a resultados imprevisíveis, destacando a interconectividade das ações e as consequências de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente recompensar boas ações e punir as ruins. As histórias demonstram sutilmente o efeito cascata das ações, mostrando que mesmo atos menores de travessuras podem ter consequências profundas e às vezes imprevistas. Essa complexidade oferece às crianças lições valiosas sobre o pensamento e a compreensão críticos que a causa e o efeito nem sempre são diretos. A posição de Locke como uma figura do caos e da assistência ocasional ressalta a natureza fluida da moralidade na mitologia nórdica. Ele não é puramente bom nem puramente mau. Ele é um personagem complexo cujas ações desafiam a categorização simples. Essa ambiguidade enriquece a narrativa, fornecendo uma perspectiva mais sutil da tomada de decisão moral, lembrando as crianças de que mesmo os personagens ruins podem ter seus momentos de ajuda inesperada ou impacto inadvertidamente positivo. A existência de Locke na mitologia força uma reavaliação de julgamentos morais simplistas, levando o público a avaliar caráter e ação com maior sutileza e complexidade. Os contos de Locke estão longe de serem reproduzidos na moralidade simplista. São narrativas intrincadas que desafiam as crianças a pensar criticamente, a questionar suas suposições e a apreciar a riqueza e a complexidade do humano e, de fato, a condição divina. Ele ensina às crianças lições valiosas sobre pensar fora da caixa, entender as consequências e apreciar as nuances da ambiguidade moral. A esse respeito, Locke, o deus trapaceiro, é um caráter muito mais valioso do que um vilão simples, ensinando às crianças sobre adaptabilidade, solução de problemas e a natureza imprevisível da própria vida, acrescentando riqueza e complexidade ao mundo da mitologia nórdica. Sua presença enriquece a narrativa geral, provocando uma reflexão mais profunda e uma compreensão mais sutil dos meandros do cosmos nórdico. Ele é, da sua maneira caótica, uma parte essencial da tapeçaria da mitologia nórdica. Freyja, ao contrário do Loki travesso ou do Thor estrondoso, incorpora uma faceta diferente do panteão nórdico, a potente mistura de beleza, compaixão e força formidável. Ela é a deusa do amor, da beleza e da guerra, uma combinação aparentemente paradoxal que destaca a natureza multifacetada da feminilidade na visão de mundo nórdica. Esta não é uma dualidade simples, no entanto, é uma tapeçaria complexa tecida de fios de graça, poder e profunda empatia. Ao contrário da natureza muitas vezes caótica e imprevisível de outros deuses, a presença de Freyja geralmente traz uma sensação de elegância e ordem, mesmo em meio à turbulência da batalha. Sua habitação, Sessrumnir, é descrita como um salão de esplendor incomparável, um testemunho de seu status e a reverência que ela comanda. O próprio nome, que significa o corredor dos muitos assentos, sugere um espaço acolhedor, um refúgio para quem procura consolo ou comemorando a vitória. Esse detalhe contrasta fortemente com Valhalla, o Hall of Odin, que, embora magnífico, carrega uma conotação mais marcial. Sessrumnir, por outro lado, representa um aspecto mais gentil da vida após a morte, um santuário onde a beleza e a compaixão os influenciam. As imagens contrastantes desses salões ressaltam sutilmente as diversas perspectivas sobre a vida após a morte na cosmologia nórdica, mostrando a natureza multifacetada da morte e honra. Seu modo de transporte enfatiza ainda mais sua natureza real.
Freyja viaja em uma carruagem desenhada por dois gatos magníficos, criaturas frequentemente associadas à graça, agilidade e independência. Esse detalhe fornece um visual impressionante, pintando uma imagem de elegância e poder sem esforço. É um afastamento dos corcéis mais convencionais associados a outros deuses, destacando a posição única de Freyja dentro do panteão. A escolha dos gatos como seus corcéis sugere uma conexão com uma forma de força mais sutil, mas igualmente potente, contrastando com as imagens abertamente poderosas associadas a outras figuras divinas. A natureza aparentemente delicada de seu transporte esconde o poder considerável que ela exerce. Mas a graça de Freyja esconde um poderoso espírito guerreiro. Ela não é apenas um destinatário passivo da adoração, ela participa ativamente das batalhas dos deuses, empunhando suas próprias habilidades e armas formidáveis. Sua participação nesses conflitos demonstra um afastamento significativo dos papéis passivos ou puramente domésticos frequentemente designados para Fema. Figura em outras mitologias. Na visão de mundo nórdica, a força feminina não se limita à esfera doméstica. Está totalmente expresso no campo de batalha, na arena política e no próprio tecido do cosmos. Sua participação ativa em combate refuta quaisquer noções simplistas de papéis de gênero na cosmologia nórdica. Sua força não é simplesmente física, é uma potente combinação de proezas físicas e resiliência espiritual. Seu colar, Brisingamen, é outro símbolo de seu poder e status. Não é simplesmente um adorno, é um artefato potente, carregado de significado mágico. As histórias em torno de sua criação e aquisição destacam ainda mais a desenvoltura e astúcia de Freyja. Este poderoso talismã não é concedido a ela, ele ganhou, reforçando a ideia de que seu poder não é passivamente concedido, mas adquirido ativamente por meio de habilidade, estratégia e, ocasionalmente, um pouco de travessuras. O significado do colar se estende além do seu valor material, representa a autossuficiência de Freyja e sua capacidade de navegar no complexo mundo da mitologia nórdica. Ela não confia nos outros para seu poder, ela cultiva e controla ativamente, moldando-o para servir seus propósitos. Além de suas proezas marciais, Freyja demonstra uma profunda empatia e compaixão, qualidades que geralmente são negligenciadas em meio aos aspectos mais dramáticos da mitologia nórdica. Ela é conhecida por coletar as lágrimas dos guerreiros caídos, um detalhe que revela um lado surpreendentemente terno dessa poderosa deusa. Esse ato de coletar lágrimas não é simplesmente um gesto simbólico, é um ato de profunda conexão emocional, um reconhecimento da perda e sacrifício experimentado pelos guerreiros caídos e seus entes queridos. Essa ternura destaca um tipo diferente de força emocional, que complementa e aprimora suas proezas físicas. Esse detalhe desafia as representações unidimensionais frequentemente apresentadas de deusas em outras mitologias, destacando a complexidade e a profundidade da mitologia nórdica. Além disso, Freyja recebe em seu salão aqueles que morrem honrosamente em batalha, enfatizando ainda mais sua natureza compassiva. Isso redefine sutilmente o conceito tradicional de Valhalla, acrescentando uma camada de ternura feminina aos aspectos mais marciais da vida após a morte. Embora Valhalla esteja associado a Odin e geralmente descreva um salão cheio de festas e conflitos, o rol de Freyja representa um aspecto diferente da vida após a morte, onde o consolo e o conforto da comunidade são tão importantes quanto os feitos heróicos. Essa distinção sutil acrescenta riqueza e profundidade à compreensão cosmológica nórdica da morte e da vida após a morte. Apresenta um contraponto às imagens muitas vezes mais violentas associadas a outras divindades nórdicas e expande as possibilidades da vida após a morte além da glória puramente marcial. A compaixão de Freyja não é uma fraqueza, é uma força profunda, uma prova de sua capacidade de abraçar as duras realidades da batalha e oferecer consolo àqueles que os enfrentaram. As histórias das lágrimas de Freyja são particularmente comoventes, ilustrando sua capacidade de empatia e profunda conexão emocional. O ato de coletar essas lágrimas representa um profundo reconhecimento da dor e perda associado à guerra, e humaniza sutilmente os aspectos muitas vezes glorificados da batalha. É um lembrete de que o heroísmo tem um custo e que a deusa do amor e da beleza reconhece e honra esse custo. Essas narrativas, longe de diminuir a força de Freyja, aprimoram-a, mostrando sua capacidade de equilibrar profunda compaixão com força inabalável, lembrando-nos que a força não impede a sensibilidade. A jornada de Freyja para recuperar sua posse valorizada, seu colar mágico Bringamen, ilustra ainda mais sua força e desenvoltura. As histórias em torno dos 4 anões que criaram o colar e a aquisição subsequente de Freyja enfatizam sua astúcia e capacidade de negociar mesmo com seres poderosos. Essa narrativa destaca sua mente astuta e estratégica, atributos frequentemente associados a divindades masculinos,
mas raramente vistos na mesma profundidade com os do sexo feminino. Não é através da força bruta, mas através da inteligência e da diplomacia que ela recupera o artefato poderoso, acrescentando outra camada de complexidade ao seu caráter. A história desafia sutilmente os papéis tradicionais de gênero na mitologia, mostrando uma mulher capaz de superar até os anões mais astutos. A aquisição do Bringame em si não é um ato passivo, é ativamente perseguido e inteligentemente evoado. Os detalhes intrincados em torno do relacionamento de Freyja com deuses e gigantes enriquecem ainda mais sua personagem. Suas interações com Odin, seu irmão e outros membros do Aesir são marcadas por uma complexa mistura de cooperação e competição. Seus relacionamentos não são diretos, eles são frequentemente caracterizados por afeto e rivalidade, refletindo as relações diferenciadas que existem dentro do panteão nórdico. Esse retrato dinâmico dos relacionamentos dentro da família divina reflete as complexidades das relações humanas, tornando as histórias relacionáveis e compreensíveis para os jovens leitores. A inclusão de relacionamentos positivos e negativos impede o retrato de um caráter simplista e unidimensional. Finalmente, o papel de Freyja na mitologia nórdica não é simplesmente representar amor e beleza, é para demonstrar todo o espectro da experiência humana, particularmente as complexidades da força e da compaixão femininas. Ela incorpora a capacidade de equilibrar a ternura e o poder, mostrando a noção de que essas qualidades não são mutuamente exclusivas, mas sim aspectos complementares de uma existência completa e significativa. Sua presença desafia os papéis tradicionais de gênero que frequentemente permeiam outras mitologias, apresentando uma visão mais dinâmica e inclusiva da divindade feminina. Nesta capacidade, ela serve como modelo poderoso para meninas jovens, mostrando uma força física e emocional, graciosa e formidável. Sua história é um lembrete de que a força pode assumir muitas formas, e que a compaixão não é uma fraqueza, mas uma força poderosa que pode nos enriquecer e nos capacitar. Além dos majestosos corredores de Asgard e as figuras formidáveis de Odin e Thor, um tipo diferente de poder reside: a graça etérea e a coragem inabalável das valquírias. Essas donzelas aladas não são simplesmente observadores passivos das batalhas dos deuses, eles são participantes ativos, empunhando uma influência que se estende além do reino terrestre. O papel deles na mitologia nórdica transcende o retrato simplista dos guerreiros. Eles representam uma mistura potente de força, graça e compaixão, oferecendo aos jovens leitores, principalmente meninas, exemplos inspiradores de empoderamento feminino. A principal função das valquírias é escolher quais guerreiros morrerão em batalha. Esta não é uma seleção caprichosa, é um julgamento considerado baseado no mérito e no valor. Eles descem dos céus, suas asas cortando o ar com graça de tirar o fôlego, em meio ao caos e ao clamor da guerra. Eles pesquisam o campo de batalha, observando a habilidade, a coragem e a determinação inabalável dos combatentes. O julgamento deles não se baseia apenas na força bruta, é uma avaliação holística que considera todo o comportamento do guerreiro. O espírito inabalável de um guerreiro, mesmo diante de certas mortes, capturará a atenção das valquírias tanto quanto a proeza com uma lâmina. Esse processo de seleção diferenciado enfatiza que a verdadeira força se estende além das capacidades físicas. Também abrange a força mental, a resiliência e um compromisso inabalável de honrar. Depois que um guerreiro digno é selecionado, as valquírias os escoltam para Valhalla, o magnífico salão de Odin. Essa jornada não é um mero transporte, é uma passagem guiada para a vida após a morte, uma transição respeitosa e honrosa. A presença das valquírias garante que os momentos finais dos guerreiros não sejam marcados pelo medo ou desespero, mas sejam bastante infundidos com um sentimento de triunfo e aceitação. Eles servem como guias, protetores e até companheiros durante esta transição, garantindo uma passagem pacífica e digna para o reino dos deuses. O detalhe enfatiza a compaixão das valquírias, que contrasta fortemente com a natureza muitas vezes brutal da batalha. As descrições das próprias valquírias enfatizam consistentemente sua graça e beleza ao lado de suas proezas marciais. Eles não são retratados como figuras temíveis e monstruosas, mas como mulheres elegantes e poderosas capazes de voo gracioso e combate feroz. Sua armadura, embora formidável, é frequentemente descrita como uma arte que sugere um delicado equilíbrio entre proteção e apelo estético. Seus movimentos são fluidos, poderosos e aparentemente sem esforço, uma combinação hipnotizante de força e graça. Esta descrição evita a glorificação da violência. Em vez disso, ele se concentra na beleza estética de sua presença, em sua capacidade de comandar respeito mesmo sem demonstrações abertas de agressão e na aura de autoridade calma que exalam. As imagens em torno dos desafios das valquírias.
Os papéis tradicionais de gênero frequentemente encontrados em outras mitologias. Eles não são relegados a papéis passivos, eles participam ativamente da formação do curso da batalha e do destino dos guerreiros. Sua própria existência dentro da mitologia nórdica fornece às meninas modelos poderosos. Eles demonstram que a força e a graça não são mutuamente exclusivas, mas qualidades complementares. Eles incorporam a ideia de que as meninas podem ser corajosas e compassivas, poderosas e bonitas, guerreiros e protetores. Esse retrato oferece um forte contraste com as narrativas que limitam as personagens femininas a papéis passivos ou subservientes, enfatizando o dinamismo dos personagens das valquírias. As histórias das valquírias geralmente destacam sua coragem e destemor. Eles voam para o meio da batalha, suas asas roçando as espadas conflitantes e a chuva das flechas, sem vacilar. Eles não são imunes ao perigo, eles enfrentam os mesmos riscos que os guerreiros que escolhem, mas sua coragem e determinação nunca vacilam. Sua presença destemida em meio ao caos inspira guerreiros a lutar com a maior bravura e instila uma sensação de esperança inabalável. A bravura das valquírias não é simplesmente proeza física, é também uma resiliência mental, uma firmeza diante de probabilidades esmagadoras. Eles não são apenas os próprios guerreiros, eles também são símbolos de coragem inabalável, servindo de inspiração para os mortais e deuses. Além de seus papéis na batalha e orientação dos guerreiros caídos de Valhalla, algumas narrativas sugerem que as valquírias também servem como protetores e guias em outros contextos. Eles podem parecer protetores dos viajantes, levando-os com segurança através de paisagens traiçoeiras. Ou eles podem aparecer como guardiões dos locais sagrados, protegendo-os de danos e manter a santidade desses lugares. Essa gama mais ampla de responsabilidades ressalta a versatilidade das valquírias e seu compromisso de defender a ordem e a justiça dentro do cosmos nórdico. Além disso, contribui para sua persona multifacetada e demonstra que sua força não se limita ao campo de batalha. Os nomes das valquírias individuais, embora não sejam tão conhecidos como alguns dos deuses, acrescentam uma camada de profundidade pessoal a essas figuras. Cada nome geralmente possui um significado simbólico relacionado ao seu papel e atributos. Por exemplo, os nomes podem sugerir rapidez, coragem ou uma conexão com aspectos específicos da batalha. Essa convenção de nomenclatura reforça a individualidade de cada valquíria, destacando o fato de que eles não são simplesmente figuras intercambiáveis, mas indivíduos distintos com características e personalidades únicas. Esses nomes individuais aumentam sua relatabilidade, tornando-os mais do que meros arquétipos, mas figuras relacionáveis com características específicas. As valquírias representam mais do que apenas figuras femininas poderosas na mitologia nórdica. Eles agem como símbolos de coragem, graça e compaixão, demonstrando que a força pode se manifestar em muitas formas. Eles não são definidos apenas por suas proezas marciais, mas também por sua capacidade de oferecer conforto e orientação aos caídos, lembrando-nos que mesmo em meio à brutalidade de guerra, compaixão e respeito ainda têm significado. Sua presença na mitologia nórdica amplia a compreensão da força feminina e fornece modelos inspiradores para meninas jovens, ensinando-lhes que a verdadeira força é uma tapeçaria complexa tecida de fios de coragem, compaixão e determinação inabalável. Eles representam a ideia de que as meninas podem ser guerreiros, protetores e guias, enquanto ainda incorporam graça e compaixão. Suas histórias servem como um lembrete poderoso de que coragem e compaixão não são qualidades mutuamente exclusivas, mas se complementam, enriquecendo a vida daqueles que incorporam os dois. As valquírias são símbolos potentes de força e empoderamento feminino, enriquecendo a tapeçaria da mitologia nórdica e oferecendo lições valiosas para jovens leitores. Sua presença duradoura em inúmeras sagas e poemas nórdicos ressalta seu significado nessa mitologia rica e complexa, garantindo sua relevância e inspiração contínuas para gerações vindouras. Capítulo 2 – Mitos e lendas do mundo nórdico. Antes da existência de Asgard, Valhalla, ou mesmo dos poderosos guerreiros que encheram seus salões, não havia nada. Um vasto e vazio abismo conhecido como Ginnungagap, um vazio de nada, esticado sem parar. Imagine um espaço tão imenso, tão escuro, que nenhuma luz poderia penetrar em suas profundezas, um lugar desprovido de estrelas, planetas ou até o mais leve vislumbre. Isso foi o estado primordial, a tela sobre a qual o mundo acabaria sendo pintado. Então, do norte gelado, Niflheim, um reino de geada e névoa, fluiu um rio de gelo primordial, Elivagar. Ventos congelantes da imagem assobiando este rio, esculpindo cristais de gelo imponentes e criando uma paisagem de beleza de tirar o fôlego, embora arrepiante. As águas geladas não estavam ainda,
eles pulsavam com uma energia congelada, um potencial latente esperando para serem desencadeados. Isso não era simplesmente gelo, era gelo vivo, imbuído de uma força criativa e potente. Do sul, Muspelheim, uma terra de fogo e chamas ardentes, derramou rios de lava derretida e faíscas de luz incandescente. Imagine uma torrente ardente, um inferno ardente de calor inimaginável, uma força contrastante e igualmente poderosa ao rio gelado. Este era o reino de Surtut, o gigante do fogo destinado a desempenhar um papel crucial na eventual destruição do cosmos, um evento distante ainda não no horizonte desta criação nascente. Essas duas forças opostas, fogo e gelo, eram as sementes da criação. O calor de Muspelheim começou a derreter o gelo de Elivagar. Este não foi um degelo gentil, foi uma interação violenta e explosiva. O confronto entre esses extremos criou um caos rodopiante de vapor, fragmentos de gelo e rocha derretida. Imagine um turbilhão cósmico, uma exibição de poder e energia de tirar o fôlego que nasceu o primeiro ser, Ymir, um gigante monstruoso. Ele foi formado a partir da mistura de fogo e gelo, um testemunho do poder das forças opostas de criar algo totalmente novo. Ymir não era mau, nem particularmente bom, ele simplesmente foi o primeiro produto deste evento extraordinário. Do suor pingando de Ymir, surgiu um ser de imenso poder e beleza, Alduma, uma vaca primordial. Imagine essa magnífica criatura, seus flancos brilhando com geada e calor, um símbolo do equilíbrio entre o norte gelado e o sul ardente. Alduma se sustentou lambendo a geada das rochas salgadas de Ginnungagap. Esse ato simples, cheio de uma elegância surpreendente, foi um momento crucial na criação. O gelo que ela lambeu não era apenas gelo comum, continha o potencial de vida e seres ainda maiores. Enquanto Alduma lambia o gelo, ela trouxe um ser poderoso, Buri, o avô de Odin. De Buri, surgiu Boltornoutotorbolt, cujo filho se tornou Odin, o Alfater, uma das figuras mais importantes da mitologia nórdica. Essa linhagem, a partir dos atos mais simples, a lambida do gelo, mostra a maneira profunda de que a vida poderia emergir das fontes mais inesperadas. Cada geração tornou-se mais definida, evoluindo do poder bruto de Ymir para a inteligência astuta de Odin. Do corpo de Ymir, a própria base do mundo foi criada. Sua carne formou a terra, seu sangue, os oceanos, seus ossos, as montanhas, seus cabelos, as árvores. Imagine essa forma colossal, seus restos transformados nas paisagens deslumbrantes que mais tarde se tornariam lar de deuses, gigantes e humanos. Este não foi um processo de destruição, mas um ato milagroso de transformação, mostrando a natureza cíclica da vida e da morte dentro da cosmologia nórdica. O crânio de Ymir se tornou o céu, seu cérebro, as nuvens. Esta é uma imagem notável, o tamanho imenso do gigante refletindo a escala do cosmos. É uma prova da criatividade e poder do mito da criação nórdica. Esta não era apenas uma coleção aleatória de terra e céu, mas uma estrutura com detalhes e majestade incríveis. O mundo, como estava sendo criado, não era uma entidade única, mas uma coleção de 9 reinos, cada um com seu caráter e habitantes únicos. Esses 9 reinos foram interconectados por uma árvore colossal, Yggdrasil, a árvore mundial. Imagine uma árvore tão vasta que seus galhos alcançaram os céus e suas raízes desceram nas profundezas do submundo, seu imenso tamanho um símbolo da interconectividade do cosmos nórdico. As raízes de Yggdrasil se estenderam a 3 dos 9 reinos, Niflheim, a terra da névoa e do gelo, Muspelheim, a terra ardente, e Asgard, o lar dos deuses. Esses reinos representavam as origens do mundo e os poderes que o moldaram. Niflheim, com seu inverno sem fim, representou o caos primordial do começo. Muspelheim, com suas chamas ardentes, representou a potente energia que despertou a criação, e Asgard, a magnífica casa dos deuses, representou o mundo ordenado que emergiu do caos. Do tronco e galhos de Yggdrasil, os outros 6 reinos brotaram. Alfheim, lar dos elfos leves, Svartalfheim, lar dos elfos escuros, Vanaheim, lar dos deuses de Vanir, Jotunheim, lar dos gigantes, Midgard, o mundo dos humanos, e El, o submundo. Cada reino tinha suas próprias características distintas, seus próprios habitantes e seu próprio lugar dentro do grande design do cosmos. A interconectividade desses reinos é um tema-chave na mitologia nórdica, refletindo a crença de que todas as partes da criação estavam ligadas e interdependentes. A árvore mundial não era apenas um elemento estrutural, era uma entidade vibrante e viva, um símbolo de vida e resiliência. Imagine as folhas enferrujadas, os galhos sussurros, o crescimento e a renovação constantes, um testamento vivo do ciclo contínuo da vida e da morte na cosmologia nórdica.
Nornis, as 3 mulheres sábias do destino, tendiam às suas raízes, garantindo sua sobrevivência e o equilíbrio dos 9 reinos. As imagens de Yggdrasil são de tirar o fôlego, um símbolo da ordem cósmica e a interconectividade de todas as coisas. Ele conectou os céus e o submundo, unindo reinos de gelo e fogo, deuses e gigantes, vida e morte. Esta magnífica árvore é uma prova da criatividade e imaginação da mitologia nórdica, um símbolo da vastidão e da maravilha do cosmos. Sua forma majestosa inspira admiração, lembrando-nos da interconectividade de todas as coisas e do ciclo contínuo da vida e da morte. O mito da criação, longe de ser uma história de violência, é uma história de transformação maravilhosa e o surgimento milagroso de um cosmos diverso e complexo. As descrições de Yggdrasil e seus 9 mundos fornecem uma tapeçaria de imagens para inspirar wonder e uma sensação da imensa beleza da criação nórdica. A história oferece uma mistura única de imagens inspiradoras e narrativa simples, tornando-a acessível e envolvente para jovens leitores, enquanto enriquece sua compreensão dessa mitologia complexa e convincente. As vibrantes descrições dos reinos e seus habitantes, combinados com as imagens poderosas de Yggdrasil, criam uma narrativa cativante e memorável, garantindo que a maravilha desse antigo mito da criação continue a ressoar com as gerações vindouras. A interconectividade dos 9 mundos, simbolizada pela majestosa árvore mundial, destaca a unidade dentro da diversidade, enfatizando a importante interconexão de toda a vida no cosmos nórdico. Imagine uma serpente tão vasta, tão imensa, que enrola em todo o mundo, seu corpo enorme submerso no oceano sem fim. Este é Jormungandr, a serpente Midgard, uma criatura de tamanho colossal que sua existência desafia a compreensão. Suas escalas brilham com as cores do mar profundo, refletindo a luz do sol e da lua em um espetáculo de tirar o fôlego. Esqueça quaisquer imagens aterrorizantes. Em vez disso, imagine esta magnífica besta como um guardião do oceano, uma presença poderosa que mantém o delicado equilíbrio do cosmos. O tamanho de Jormungandr não é apenas uma questão de números, é um sentimento, uma sensação de escala inspiradora. Pense na maior baleia que você já ouviu, a imensa baleia azul, uma criatura que supera até os maiores navios. Agora imagine algo muitas vezes maiores, sendo tão enorme que sua cauda encontra sua cabeça, circulando o mundo inteiro em um loop interminável. Sua forma é uma prova do poder e da maravilha do mundo natural, um lembrete constante das imensas forças que moldam nosso planeta. Imagine os movimentos da serpente. Suas desliza lenta e deliberada pelo fundo do oceano fazem com que as correntes mudem, criando fluxo e refluxo das marés, um pulso constante e rítmico que governa os oceanos e as praias do meio do Midgard. Não é uma força caótica, mas uma influência gentil, mas poderosa, uma parte constante e vital do ecossistema do mundo. Essas correntes, longe de serem destrutivas, nutrir a vida marinha, carregando nutrientes e oxigênio, contribuindo para os vibrantes ecossistemas que prosperam nos oceanos. É um lembrete de que mesmo as forças mais poderosas da natureza podem contribuir para o crescimento e o equilíbrio da vida. Pense no sol que aquece as escalas de Jormungandr enquanto nada nas águas superiores iluminadas pelo sol. As escalas em si não são apenas armaduras protegidas, são estruturas vivas que refletem a luz, criando um espetáculo hipnotizante debaixo d'água. Escolas de peixes podem disparar em torno de seu corpo enorme, encontrando abrigo em meio às suas escalas, seus movimentos criando um caleidoscópio de cores, uma dança silenciosa da vida ao redor da serpente colossal. A própria presença de Jormungandr enriquece o mundo subaquático, fornecendo um habitat único, uma sensação de admiração sob as ondas. Este não é um monstro à espreita no fundo, é um ser majestoso que coexiste com inúmeras outras criaturas, formando uma parte essencial da ecologia do oceano. Considere as trincheiras profundas do oceano, onde Jormungandr pode descansar. Nessas profundidades negras de tinta, muito além do alcance da luz solar, o imenso corpo da serpente fornece um ambiente único. A pressão em tais profundidades é imensa, uma força esmagadora que destruiria a maioria dos seres vivos. No entanto, Jormungandr próspera nesse ambiente, seu corpo maciço criando seu próprio ecossistema, apoiando uma variedade de organismos adaptados exclusivamente a essas condições extremas. Imagine as criaturas bioluminescentes que podem iluminar suas escalas, seu brilho etéreo transformando a escuridão do abismo em uma paisagem vibrante e surreal. Essas criaturas, em sua dependência de Jormungandr, servem como um lembrete da interconectividade de toda a vida, mesmo nos ambientes mais extremos. A serpente de Midgard não é simplesmente uma característica geográfica, é um testamento vivo do poder e da beleza do mundo natural. Sua existência demonstra a incrível escala e diversidade da vida em Midgard.
É um lembrete de que mesmo as maiores e mais poderosas criaturas podem desempenhar um papel vital na manutenção do equilíbrio da natureza. A própria existência de Jormungandr, seu tamanho colossal e sua presença nas trincheiras mais profundas são uma prova da incrível adaptabilidade e resiliência da vida. É uma história de admiração, uma celebração das magníficas e poderosas forças da natureza. Em vez de se concentrar em qualquer potencial de destruição, a história de Jormungandr deve inspirar admiração e admiração com a vastidão do oceano e o poder da natureza. Seu tamanho deve deixar as crianças se maravilham com a escala do mundo natural, e seu papel nas correntes do oceano deve destacar a interconectividade de todos os seres vivos. É uma história a incentivar uma apreciação mais profunda pela biodiversidade do planeta e pela importância de preservar seu delicado equilíbrio. A imagem de Jormungandr deve evocar uma sensação de admiração, lembrando as crianças da beleza e do mistério que existe no mundo ao seu redor. A mitologia em torno de Jormungandr oferece uma excelente oportunidade para ensinar crianças sobre oceanografia, ecologia e a imensa escala do mundo natural. Podemos usar a história para explorar diferentes zonas oceânicas, as criaturas que as habitam e a intrincada rede de vida que conecta todas elas. A existência de Jormungandr nas profundezas nos permite discutir os desafios únicos da vida do fundo do mar. As criaturas de adaptações se desenvolvem para sobreviver em ambientes tão extremos e a importância de preservar esses delicados ecossistemas. O papel da serpente na manutenção das correntes do oceano fornece um ponto de partida perfeito para discussões sobre correntes oceânicas, seu impacto nos padrões climáticos e o papel crucial que eles desempenham no clima do planeta. Além disso, a história de Jormungandr pode ser uma ferramenta poderosa para incutir uma sensação de admiração e respeito pela natureza. Ao focar em sua magnificência e seu papel vital na manutenção do equilíbrio do cosmos, podemos cultivar uma apreciação mais profunda pelo mundo natural e inspirar as crianças a se tornarem administradores ambientais. O imenso tamanho da serpente permite discussões sobre escala, perspectiva e vastidão do universo. Isso pode despertar curiosidade e um desejo de aprender mais sobre o mundo natural, promovendo um sentimento de admiração e espanto com sua beleza e complexidade. A imagem de Jormungandr, circulando o mundo no oceano profundo, é uma metáfora poderosa para a interconectividade de todas as coisas. Suas bobinas simbolizam os ciclos da natureza, o fluxo das marés e a mudança constante que molda nosso planeta. É um lembrete de que todos os seres vivos estão conectados e que nossas ações têm consequências que ondulam por todo o ecossistema. Essa interconectividade se estende além do oceano. A presença de Jormungandr afeta os padrões climáticos, a costa e a vida de inúmeras criaturas, tanto na terra quanto no mar. Ensinar as crianças sobre o papel de Jormungandr nessa rede complexa de vida promove um senso de responsabilidade e as incentiva a considerar o impacto que suas ações têm no meio ambiente. Ao focar na maravilha e admiração inspirada no imenso tamanho de Jormungandr e seu papel na manutenção do equilíbrio do cosmos, transformamos uma criatura potencialmente assustadora em um símbolo da majestade e poder do mundo natural. O Sor Y se torna uma celebração da vida, uma prova da extraordinária diversidade e resiliência da vida na Terra e um lembrete de nossa conexão com este incrível planeta. Em vez de medo, a história de Jormungandr evoca uma sensação de admiração e respeito, levando as crianças a apreciar a beleza e a complexidade do mundo natural e inspirando-as a atuar como administradores responsáveis do meio ambiente. A narrativa deve sempre enfatizar os aspectos positivos da natureza, incentivando as crianças a aprender e apreciar a incrível biodiversidade do planeta e a importância de protegê-la. Jormungandr, então, não é apenas uma criatura mítica, é um símbolo do poder, beleza e interconectividade do mundo natural. É uma prova da maravilha e da majestade da criação, um símbolo para inspirar um amor ao longo da vida pela natureza e um compromisso com sua preservação. A história não termina com uma ameaça, mas com um chamado para se perguntar e a ação, um chamado para proteger e valorizar o mundo incrível que habitamos. Além da expansão cintilante do oceano, além das bobinas da poderosa serpente de Midgard, fica um reino envolto em um tipo diferente de mistério: El, o submundo nórdico. Ao contrário dos infernos ardentes de outras mitologias, El não é um lugar de tormento eterno. Em vez disso, é uma terra de reflexão silenciosa, um reino sombrio de crepúsculo, onde o ciclo da vida conclui, não com condenação ardente, mas com uma aceitação tranquila do que tem sido. El, a deusa que governa esse reino, não é uma figura malévola, uma punição demoníaca que distribui. Em vez disso, ela é retratada como uma solene guardião, uma zeladora daquelas almas que não encontraram seu fim nos gloriosos campos de batalha de Valhalla. Seu domínio não é de tormento ardente, mas um lugar de introspecção silenciosa, um reino onde os ecos de vidas passadas ressoam na quietude.
As imagens associadas ao reino de El não são de escuridão aterrorizante, mas de uma beleza suave e quase etérea. Pense em uma paisagem pintada em tons de cinza e prata, onde a névoa se apega aos vales e um perpétuo crepúsculo lança longas sombras. Não há infernos furiosos, nem rios de sangue fervente. Em vez disso, visualize fluxos de movimento lento que serpenteiam pela terra, suas águas refletindo a luz macia e suave. As árvores são antigas, seus galhos retorcidos e torcidos, chegando em direção ao céu como dedos esqueléticos, mas possuem uma quietude, uma sabedoria antiga que fala da passagem implacável do tempo. O ar não está cheio dos gritos dos condenados, mas com um zumbido tranquilo, uma ressonância sutil de inúmeras vidas vividas e terminou. O papel de El não é punir, mas guiar. Seu reino não é uma prisão, mas um destino, o ponto final natural de uma jornada mortal. É um lugar onde as histórias de vidas viviam, triunfantes e trágicas, encontram sua conclusão silenciosa. Considere os muitos caminhos que uma vida pode seguir: o agricultor cuidando de seus campos, o artesão aperfeiçoando sua habilidade, o comerciante navegando nos mares traiçoeiros. Essas vidas, longe de serem apagadas, encontram seus ecos na quietude do reino de El. Cada vida, com suas alegrias e tristezas, seus triunfos e falhas, não é aniquilada, mas é tecida no próprio tecido desta terra enigmática. As almas que chegam ao domínio de El não estão sujeitas a tortura ou sofrimento sem fim. Eles não são condenados, mas simplesmente aceitos. O reino de El não é um castigo, mas um estágio natural no drama cósmico da existência. Esta é uma distinção fundamental na mitologia nórdica, um afastamento das imagens de incêndio e abastecimento prevalecentes em outras mitologias. A morte não é o fim, mas uma transição, uma passagem para outro estágio do grande ciclo de vida e morte, criação e destruição. A visão de mundo nórdica abraça essa natureza cíclica da existência. Imagine a dignidade tranquila daqueles que habitam no reino de El. Eles não são atormentados, mas simplesmente em paz. Suas vidas concluíram, suas jornadas terminaram. Eles não são esquecidos, mas lembrados na quietude silenciosa do submundo. A ausência de punição ativa permite uma reflexão mais profunda sobre as vidas que passaram. O foco muda do medo do castigo para a contemplação da jornada, as oportunidades aproveitadas e as lições aprendidas. A ausência de fogo e enxofre no domínio de El destaca um aspecto fundamental da cosmologia nórdica: o equilíbrio da natureza. Todos os aspectos do cosmos, da luz radiante do Sol às trincheiras mais profundas do oceano, das montanhas altas ao vaz. T-Plains possui sua contraparte neste sistema cuidadosamente equilibrado. Até o submundo, com sua quietude e reflexão silenciosa, desempenha um papel crucial na manutenção desse equilíbrio cósmico. Além disso, a descrição do domínio de El como um local de reflexão sombria oferece uma profunda oportunidade para as crianças lidarem com emoções complexas em torno da morte e perda. Ao apresentar o submundo não como um local aterrorizante de punição, mas como um lugar de aceitação pacífica, podemos ajudar as crianças a processar essas emoções de maneira saudável e construtiva. As histórias de El podem ser usadas para iniciar conversas sobre o ciclo de vida, a inevitabilidade da morte e a importância de valorizar o tempo que temos com nossos entes queridos. As histórias em torno de El não se baseiam em detalhes terríveis ou horrores sobrenaturais. Em vez disso, enfatizam a natureza cíclica da vida, a aceitação da morte como parte natural do processo e a importância de viver uma vida gratificante. Isso fornece uma abordagem suave à morte, adequada para crianças, com foco na paz da vida após a morte e na aceitação do ciclo da vida e da morte. Essas histórias podem ser usadas para incentivar as crianças a enfrentar seus medos sobre a morte de uma maneira saudável e respeitosa, promovendo a inteligência emocional e uma sensação de paz. As imagens associadas ao domínio de El ajudam as crianças a desenvolver uma perspectiva saudável sobre a mortalidade. A ausência de violência aberta ou imagens indutoras de medo permite que o foco permaneça na aceitação pacífica da jornada do fim da vida. Esse retrato mais gentil da morte pode ajudar as crianças a entender a ordem natural das coisas, aliviando suas ansiedades e medos relacionados a esse evento inevitável. Considere os paralelos entre o reino de El e o mundo natural. A quietude tranquila, as árvores antigas, os riachos lentos, todos esses elementos refletem os processos naturais de decaimento e renovação que são essenciais para a vida em Midgard. As estações mudam, as plantas murcham e decam, os animais morrem. Essa é a ordem natural, o ritmo cíclico da existência. O reino de El reflete esse ciclo natural, demonstrando a aceitação da morte não como um fim, mas como uma transformação, uma passagem para outro estágio do drama cósmico. O papel de El como guardião não é de prisão, mas de orientação.
Ela não é um carcereiro, mas um maestro, orientando as almas em direção ao seu destino final, um local de descanso onde não são condenadas, mas simplesmente aceitas. Esse conceito de aceitação é vital para as crianças entenderem. Ensina-lhes que a morte não é um ato de punição, mas uma conclusão natural para o ciclo da vida. El não julga, ela simplesmente facilita a transição. Além disso, o domínio de El, embora sombrio, não é desprovido de beleza. As cores suaves, as árvores antigas, os riachos silenciosos, esses elementos evocam uma sensação de solidão pacífica, uma atmosfera tranquila que contrasta bruscamente com os infernos ardentes de outras mitologias. Esse retrato do submundo pode incutir uma sensação de serenidade nas crianças, ajudando-as a associar a morte não a medo e horror, mas com aceitação e tranquilidade silenciosa. Ao focar no mistério e intriga do reino de El, e ao evitar qualquer descrição de medo ou negatividade, podemos apresentar uma narrativa poderosa e enriquecedora sobre a vida após a morte adequada para o público jovem. As histórias de El oferecem uma oportunidade de explorar emoções complexas que envolvem a morte e a perda de uma maneira suave e apropriada à idade, promovendo a inteligência emocional e promovendo uma sensação de paz e aceitação. O foco permanece no ciclo natural da vida e da morte, ensinando às crianças de que a morte não é o fim, mas uma transformação, uma transição para outra fase da existência. Esse retrato gentil e pacífico de El e seu reino permite que as crianças explorem o conceito de morte e a vida após a morte sem o medo frequentemente associado a esses tópicos em outras narrativas culturais. Ele fornece uma imagem confortável e tranquilizadora do que vem depois, incentivando uma sensação de paz e aceitação da ordem natural. A história de El, portanto, não se torna uma história de medo, mas uma história da profunda beleza e mistério do mundo natural, mesmo em seus aspectos mais enigmáticos. É uma história que incentiva a contemplação, a aceitação e uma compreensão pacífica da jornada da vida, desde o início até o seu fim calmo e natural. A história de El é uma prova do poder da narrativa para ajudar as crianças a entender e processar a complexidade da vida. Mesmo os mais desafiadores, de uma maneira gentil e solidária. Os contos de El, embora solene, nos preparam para uma narrativa mais grandiosa e mais cíclica dentro da mitologia nórdica, Ragnarok. Ao contrário de muitas visões apocalípticas, Ragnarok não é simplesmente um final catastrófico. Em vez disso, é uma grande reordenação cósmica, uma destruição necessária, abrindo caminho para um renascimento vibrante. Não é uma história de escuridão interminável, mas uma história de renovação, espelhando os ciclos naturais que vemos nas estações de mudança, no crescimento e em decaimento das plantas, e na vida e morte que permeiam todos os seres vivos em Midgard. Imagine o mundo como uma magnífica tapeçaria, intricadamente tecida com fios de luz e sombra, da vida e da morte, da criação e destruição. Ragnarok não é o raspando dessa tapeçaria, mas, sim, o desvendamento, a cuidadosa desanestação de fios, preparando o caminho para uma nova criação ainda mais magnífica. Esta não é uma explosão caótica de aniquilação, mas um evento cósmico meticulosamente orquestrado, projetado para limpar e rejuvenescer. As descrições de Ragnarok geralmente evocam imagens poderosas, batalhas entre deuses e seres monstruosos, a destruição ardente do mundo. No entanto, podemos reinterpretar essas imagens através de uma lente de renovação cíclica. A destruição ardente, por exemplo, pode ser vista não como um ato de devastação total, mas como um fogo de limpeza, purgando o velho e abrindo caminho para o novo. As batalhas, por mais ferozes que sejam, são simbólicas dos conflitos e tensões inerentes ao universo, as lutas necessárias que levam à eventual harmonia. Eles não são simplesmente violência caótica, mas os processos necessários de mudança e transformação. Considere o destino dos próprios deuses. Muitos dos Aesir, os poderosos deuses de Asgard, perecerão na grande batalha. Mas mesmo suas mortes não são o ato final. Esta não é uma história de derrota total, mas uma transição, uma passagem da tocha, uma conclusão necessária para permitir o surgimento de uma nova geração de deuses, uma nova ordem para emergir das cinzas do antigo. A destruição em si não é apresentada como aleatória ou sem sentido. A visão de mundo nórdica enfatiza o equilíbrio, um delicado equilíbrio entre forças opostas. Ragnarok representa o culminar desse equilíbrio, a consequência inevitável das tensões que se acumularam ao longo dos tempos. Não é uma catástrofe repentina e imprevista, mas um culminar, uma consequência natural do drama cósmico se desenrolar. Pense no poderoso Yggdrasil, na árvore mundial, suas raízes chegando ao submundo e em seus galhos se estendendo para os céus. Até Yggdrasil não escapará da devastação de Ragnarok. No entanto, mesmo sua destruição faz parte do grande design cíclico.
Seu eventual renascimento significa o poder persistente da vida, a capacidade de renovação, mesmo diante da devastação total. As imagens do lobo Fenrir devorando Odin, da serpente Jormungandr envenenem Thor, são poderosas e evocativas. No entanto, podemos entender esses eventos não como derrotas finais, mas como necessários sacrifícios, partes integrais do ciclo cósmico. Essas ações, embora aparentemente catastróficas, contribuem para o processo geral de destruição e subsequente renovação. Depois que os incêndios tumultuados de Ragnarok desaparecem, o mundo será renascido, renovado e limpo. Das cinzas, um novo mundo aumentará, fresco e vibrante. Este não é um retorno simples ao estado anterior, é uma transformação, um novo começo, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Imagine o sol nascendo novamente depois de uma noite longa e escura. A terra, queimada e estéril, se recuperará gradualmente, uma nova vida surgindo da terra devastada. Os rios fluem mais uma vez, as plantas florescerão novamente e os animais retornarão. Esta não é uma ressurreição do velho mundo, mas o surgimento de um mundo novo e melhorado, purificado e revitalizado. Os deuses sobreviventes, juntamente com a nova geração, restabelecerão seu domínio sobre este mundo renovado. Esta não é uma restauração simples da ordem antiga, mas a criação de uma nova ordem potencialmente aprimorada. É uma oportunidade de aprender com os erros do passado, construir uma sociedade mais harmoniosa e sustentável. Ragnarok, então, não é um final, mas uma transição, um momento crucial no eterno ciclo de criação e destruição. É um momento de intensa mudança, de revolta e renovação. As imagens poderosas dos deuses que lutam contra criaturas monstruosas podem ser entendidas não apenas como uma história de destruição, mas como um símbolo das forças cósmicas que impulsionam esse ciclo constante de criação e destruição. O foco não deve estar nos detalhes gráficos das batalhas, mas na melhor mensagem de esperança e renovação. A história das crianças pode enfatizar o poder transformador da destruição, como ela limpa o caminho para novos começos, crescimento novo e o estabelecimento de um mundo mais equilibrado. A ênfase está na natureza cíclica da vida, morte e renascimento, espelhando os processos do mundo natural. Em vez de nos concentrar na violência, podemos destacar a eventual beleza do mundo renascido. O renascimento não é uma mera replicação do mundo antes de Ragnarok, mas uma oportunidade para uma existência mais perfeita e harmoniosa. A história das crianças pode se concentrar nas imagens de paisagens florescentes, uma nova vida vibrante e o potencial de uma existência mais pacífica. Esse arco narrativo enfatiza a natureza cíclica do universo, um processo natural de destruição e renovação encontrado nas estações, a vida vegetal e o mundo natural mais amplo. A história das crianças deve destacar a ideia de equilíbrio, onde a destruição é necessária para a regeneração. Os elementos pacíficos e esperançosos da narrativa são fundamentais. Em vez de descrever a violência gráfica, enfatizamos o conceito de renovação e a oportunidade para um futuro melhor. A história pode concluir com o surgimento de um mundo renovado, enfatizando a força e a resiliência da própria vida. Essa abordagem apresenta Ragnarok não como um final horrível, mas como um ponto de virada necessário, levando a uma nova era de ouro. Ragnarok, portanto, torna-se uma história de esperança, resiliência e a natureza cíclica da existência. Ensina às crianças que até a destruição pode abrir o caminho para a renovação e que o ciclo da vida, nascimento, crescimento, decadência e renascimento, é um processo constante e natural, cheio de beleza e admiração. A essência da história gira em torno de enfatizar os aspectos positivos e esperançosos da renovação e a natureza cíclica do universo. Ao focar nesses aspectos, podemos criar uma história atraente e envolvente, adequada para jovens leitores, ensinando-lhes lições valiosas sobre vida, morte e o ciclo contínuo de mudança. A história de Ragnarok, quando apresentada dessa maneira, se torna uma narrativa poderosa e edificante, demonstrando a força e a resiliência da vida, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. É um lembrete de que, mesmo das profundezas da destruição, a renovação e a esperança podem surgir. Os vikings, geralmente retratados em contos de batalhas ferozes e guerreiros lendários, também eram marítimos e exploradores excepcionais. Seus longários, embarcações elegantes, eram maravilhas de engenharia, perfeitamente adaptadas aos desafios de navegar pelas águas traiçoeiras do Atlântico Norte. Estes não eram apenas barcos, eles eram extensões flutuantes de sua terra natal, capazes de transportar guerreiros, comerciantes e colonos em vastas distâncias.
Imagine a cena: um navio de longa data, seu único mastro carregando uma grande vela quadrada, cortando as ondas, impulsionada para frente por remadores qualificados. O molho rítmico dos remos, o rangido da madeira, os gritos das aves marinhas acima, uma sinfonia do mar. Suas habilidades de navegação não eram nada menos que surpreendentes, dadas as limitações da tecnologia disponível para eles. Eles não tinham instrumentos precisos, como bússolas, e dependiam muito da navegação celestial, usando o sol, estrelas e até os movimentos dos pássaros para guiar seu caminho. Eles possuíam um conhecimento íntimo das correntes oceânicas, padrões de vento e marcos costeiros, permitindo que eles traçam cursos através da extensão aparentemente interminável do oceano. Essas não eram viagens cegas para as expedições desconhecidas, mas cuidadosamente planejadas, realizadas com um profundo entendimento do ambiente marítimo. As viagens nem sempre foram fáceis. As tempestades se enfureceram, o enjoo atingido e as provisões podem ser baixas. No entanto, os exploradores vikings perseveram, impulsionados por uma sede de aventura, um desejo de descobrir novas terras e um espírito de resiliência inabalável. As histórias abundam sua incrível resistência, sua capacidade de suportar as dificuldades do mar e sua constante determinação de alcançar seus destinos. Eles enfrentaram a natureza imprevisível do oceano com coragem e habilidade, uma prova de sua profunda conexão com o mar. Suas viagens os levaram por toda parte, através da vasta extensão do Mar do Norte e para as águas além. Eles estabeleceram rotas comerciais, conectando a Escandinávia às Ilhas Britânicas, França e até o Império Bizantino no Oriente. Isso não era apenas viagens de conquista, mas também expedições de comércio. Os vikings trocaram peles, madeira, escravos e outros bens, enriquecendo sua própria sociedade e contribuindo para a complexa rede de redes comerciais que cruzaram a Europa. Visualize os mercados movimentados, a troca de bens e ideias, a reunião de diferentes culturas, um testemunho do espírito empreendedor dos vikings. Os vikings não eram apenas comerciantes, eles também eram exploradores intrépidos, aventurando-se em territórios desconhecidos com um sentimento de admiração e ousadia. Eles navegaram ao longo das costas da América do Norte, deixando para trás evidências arqueológicas intrigantes de sua presença. Essas jornadas foram feitos incríveis de navegação, exigindo não apenas a marinharia excepcional, mas também um espírito indomável de aventura. Imagine a emoção de descobrir novas terras, conhecer os novos povos, encontrando paisagens, diferentemente de todas que já haviam visto antes, uma sensação de descoberta que deve ter chegado de admiração e espanto. Considere o puro desafio logístico de tais expedições. Os vikings tiveram que planejar com cuidado, garantindo que tivessem comida, água e outros suprimentos suficientes para durar a duração de suas viagens. Eles tiveram que construir e manter seus navios, geralmente reparando-os no mar. Eles tiveram que navegar pelas estrelas, confiando em seu conhecimento das marés e correntes. Todos os aspectos de suas jornadas exigiam planejamento e execução meticulosos. Sua habilidade na construção naval foi essencial para o seu sucesso. Os navios de longa data, notavelmente ágil e sedorável, poderiam navegar por águas rasas, rios e até mar com uma facilidade considerável. Esses navios não eram simplesmente vasos funcionais, eles eram símbolos de ingenuidade viking e domínio da tecnologia marítima. O design refletia uma compreensão íntima da hidrodinâmica e da arquitetura naval, garantindo velocidade, manobrabilidade e estabilidade. Sua adaptabilidade permitiu uma ampla gama de atividades, desde invasões costeiras até exploração profunda. Suas explorações não foram conduzidas apenas pelo desejo de riqueza ou poder. Há também evidência sugerindo um forte elemento de curiosidade e sede de conhecimento que dirige suas viagens. Eles procuraram novas terras, não apenas para explorar seus recursos, mas também para experimentar as maravilhas do desconhecido. Suas viagens representam uma notável mistura de praticidade, coragem e um desejo genuíno de explorar e descobrir. Além disso, os vikings não estavam focados apenas na expansão para o oeste. Eles também viajaram extensivamente para o Oriente, estabelecendo conexões comerciais com o Império Romano Oriental, Bizâncio, geralmente servindo como mercenários em seus exércitos. Essas jornadas ofereceram a eles oportunidades para adquirir riqueza, aprender sobre diferentes culturas e encontrar novas tecnologias. A troca de bens, ideias e habilidades promoveu o desenvolvimento cultural na Escandinávia e nas regiões com as quais interagiram. As histórias de viagens viking estão cheias de histórias de feitos ousados, quase erros e descobertas surpreendentes. No entanto, é crucial lembrar que nem sempre eram expedições grandes e organizadas.
Muitos foram conduzidos por grupos menores e independentes, um grupo de comerciantes que buscam novos mercados, um bando de aventureiros que procuram fortuna ou até uma família que procura uma nova vida. Seus empreendimentos destacam o espírito empreendedor dos vikings e sua natureza adaptável, abraçando oportunidades à medida que surgiram. O sucesso de viagens viking dependia não apenas de suas habilidades de navegação e proezas de construção naval, mas também de seu espírito colaborativo. Estes não eram apenas esforços individuais, eles eram frequentemente realizados por grupos, exigindo trabalho em equipe, comunicação e responsabilidade compartilhada. O sucesso de cada viagem dependia do esforço coletivo da tripulação, destacando a importância da coesão social e do apoio mútuo em seus empreendimentos marítimos. Embora grande parte da imagem popular dos vikings se concentre em torno da guerra, é essencial reconhecer o papel significativo do comércio e da exploração na formação de sua cultura e sociedade. Suas viagens ajudaram a construir extensas redes comerciais, enriquecendo suas vidas e promovendo o intercâmbio cultural. A troca de bens e ideias levou a uma polinização cultural significativa, moldando a sociedade viking de maneiras inesperadas. Em conclusão, as viagens viking representam um capítulo notável na exploração humana. Seu marmanship, suas habilidades de navegação, seu espírito aventureiro, esses elementos combinados para criar uma era de descoberta e expansão. A história das crianças deve enfatizar a emoção e a maravilha dessas jornadas incríveis, concentrando-se em sua coragem, sua resiliência e suas realizações como exploradores e comerciantes. Seu legado se estende além dos contos de batalhas e conquistas, é também uma exploração ousada e um espírito implacável de aventura. Ao focar nesses aspectos da história viking, podemos criar uma narrativa cativante e inspiradora que celebra a maravilha e a emoção da descoberta e as notáveis realizações do povo viking. Podemos apresentá-los não apenas como guerreiros ferozes, mas também como navegadores qualificados, exploradores intrépidos e comerciantes engenhosos, enriquecendo nossa compreensão de sua cultura multifacetada e contribuições para a história. Capítulo 3. Viking Life e Cultura. Os navios de longa data que carregavam vikings nos vastos oceanos também carregavam as sementes de seus assentamentos. Chegando a novas margens, seja para invadir, negociar ou se estabelecer permanentemente, eles simplesmente não plantaram suas bandeiras e reivindicaram território. Eles construíram casas, aldeias estabelecidas e comunidades forjadas. Essas não eram coleções aleatórias de cabanas. Eles foram cuidadosamente planejados assentamentos, refletindo suas necessidades práticas e seus valores culturais. Compreender casas e aldeias viking fornece um contraponto vital às imagens frequentemente romantizadas e violentas normalmente associadas a elas, revelando um modo de vida surpreendentemente sofisticado e comunitário. O tipo mais comum de moradia viking foi a longa. Esses não eram os grandes corredores frequentemente retratados na cultura popular. Em vez disso, eram estruturas longas e retangulares, geralmente feitas de madeira e grama. O tamanho variou, dependendo da riqueza e tamanho da família, variando de pequenas unidades familiares a habitações comunitárias maiores capazes de abrigar várias famílias ou grupos de parentesco. As paredes, construídas a partir de postes de madeira verticais, estavam entrelaçados com acácia e daub, uma mistura de galhos e argila de tecidos, fornecendo isolamento e proteção meteorológica. Os telhados, tipicamente arremessados para derramar neve e chuva, estavam palha com juncos ou relva, criando um abrigo forte, durável e ambientalmente integrado. No interior, a longa era notavelmente bem organizada, refletindo uma abordagem prática para a vida. Uma lareira central, geralmente localizada perto do meio da estrutura, serviu como ponto focal da casa, fornecendo calor, luz e um lugar para cozinhar. A fumaça escapou através de um buraco no telhado, um sistema de ventilação simples, mas eficaz. O piso era tipicamente barro, muitas vezes cheio de juches ou palha para conforto e isolamento. Os móveis eram escassos, mas funcionais, incluindo bancos de madeira simples, baús para armazenar objetos de valor e possivelmente até plataformas elevadas usadas para dormir. O layout interno geralmente refletia a estrutura social, com o chefe da casa e sua família imediata ocupando o espaço mais próximo da lareira. Os longouses não eram apenas casas, eles eram o centro da vida familiar e comunitária. A tecelagem, a madeira, o trabalho em metal e outras atividades de artesanato geralmente ocorreu dentro da casa, desfocando as linhas entre casa e oficina. As refeições familiares foram compartilhadas em comunicação, fortalecendo os laços e promovendo um sentimento de união. Foram contadas histórias, as músicas foram cantadas e o ritmo cotidiano da vida se desenrolava dentro dessas habitações humildes, mas funcionais.
O acordo enfatizou a privacidade e o espaço compartilhado, mostrando a abordagem equilibrada que os vikings adotaram para as necessidades individuais e a interdependência da comunidade. O arranjo dos longouses dentro de uma vila também refletia a natureza comunitária da sociedade viking. As aldeias estavam frequentemente situadas perto de recursos como florestas, rios e costas, fornecendo acesso a madeira, água doce e áreas de pesca. Os longos eram geralmente agrupados, não espalhados aleatoriamente, criando um senso de comunidade e apoio mútuo. A proximidade das casas incentivou a interação vizinha e forneceu uma rede de segurança embutida. Em tempos de dificuldades, os moradores podiam prontamente se ajudar, compartilhando recursos e proporcionando conforto. Essa proximidade também facilitou a resposta rápida a ameaças, seja de animais selvagens ou invasores. O layout da vila não era apenas ditado por considerações práticas, muitas vezes refletia hierarquias sociais. As longas maiores e mais elaboradas, maconha, em particular, com dependências adicionais, normalmente pertenciam aos membros mais ricos ou mais influentes da comunidade, talvez os chefes ou os artesãos mais qualificados. Essas habitações podem ter incluído áreas separadas para gado ou armazenamento, indicando um nível mais alto de prosperidade e posição social. No entanto, mesmo os longos menores exibiram um nível surpreendente de artesanato e atenção aos detalhes, sugerindo uma apreciação generalizada pela obra qualificada e um compromisso compartilhado de criar casas confortáveis e funcionais. Além das longas, as aldeias viking normalmente incluíam outras estruturas, refletindo os diversos aspectos de suas vidas. O dependência serviu a vários propósitos, incluindo armazenamento para alimentos, ferramentas e outras disposições. Os workshops eram comuns, dedicados a artesanatos específicos, como ferraria, madeira ou tecelagem. Os locais religiosos, embora nem sempre as estruturas elaboradas, também eram partes integrais da comunidade, servindo como lugares para adoração e reuniões comunitárias. Esses locais refletiam a importância da religião na vida viking cotidiana e sua crença na interconectividade dos mundos naturais e espirituais. Os vikings não eram simplesmente construtores de casas, eles eram mestres em artesanato. Suas habilidades se estenderam muito além da construção de seus pratos prolongados. Eles eram trabalhadores qualificados, usando técnicas avançadas para criar móveis, ferramentas e outros objetos funcionais e esteticamente agradáveis. Eles eram trabalhadores de metal especializados, capazes de forjar armas, joias e itens domésticos. Suas habilidades de tecelagem eram igualmente impressionantes, criando têxteis duráveis e bonitos para roupas e uso doméstico. O artesanato evidente nos artefatos viking demonstra suas sensibilidades artísticas e sua capacidade de criar objetos bonitos e funcionais a partir de recursos prontamente disponíveis. Os materiais que eles usaram refletiam seu ambiente. A timber era um recurso prontamente disponível, particularmente nas regiões florestais da Escandinávia. O uso de grama na construção do telhado proporcionou excelente isolamento e foi um material de construção sustentável. Stone, quando disponível, também foi usado na construção, principalmente para fundações e para estruturas mais permanentes, como locais religiosos ou edifícios comunitários. O efeito geral do uso de materiais naturais não foi apenas prático, mas também esteticamente agradável, integrando perfeitamente os assentamentos em seu ambiente circundante. As rotinas diárias dentro de uma vila viking foram ditadas pelos ritmos da natureza e pelas demandas de suas vidas agrícolas e marítimas. A agricultura era uma atividade central, com os moradores cultivando colheitas como cevada, trigo e centeio. O gado, incluindo gado, ovelha e cabras, também era uma parte essencial de sua economia, fornecendo carne, leite, lã e couros. A pesca e a caça complementaram seu suprimento de alimentos, oferecendo uma dieta variada e nutritiva. As estações influenciaram a vida cotidiana, com longos dias de verão passados trabalhando nos campos e dias mais curtos de inverno dedicados a artesanato em ambientes fechados, narrativas e reuniões sociais. A natureza comunitária da vida viking se estendia além da proximidade física de suas casas. Um forte senso de comunidade e apoio mútuo era evidente na maneira como organizaram suas vidas diárias e lidaram com os desafios. As reuniões da vila foram provavelmente uma ocorrência regular, oferecendo oportunidades para discutir questões de preocupação comum, planejar o futuro e resolver disputas. Celebrações e festivais marcaram eventos importantes, fortalecendo os laços da comunidade e promovendo um sentimento de identidade compartilhada. Essa ênfase na vida comunitária e no apoio mútuo foi parte integrante do que fez a sociedade viking prosperar.
Em contraste com as imagens frequentemente feitas de guerreiros viking, a realidade de suas vidas cotidianas oferece uma perspectiva mais sutil e emocionante. Suas casas e aldeias não eram simplesmente locais de abrigo, eles eram o coração de suas comunidades, espaços onde as famílias prosperaram, os artesanatos foram desenvolvidos e as amizades foram forjadas. O calor e a conexão humana no centro da vida da Vila Viking fornecem um lembrete poderoso de que mesmo as culturas mais formidáveis são construídas com fortes laços sociais e uma profunda apreciação pelos simples prazeres da comunidade. As histórias de exploração e conquista viking são incompletas sem reconhecer o papel crucial de suas casas e aldeias na formação de sua cultura e na definição de seu modo de vida único. Estes não eram assentamentos. Eles estavam vivendo testemunhos da ingenuidade, resiliência e forte espírito comunitário das pessoas viking. O domínio do mar era parte integrante da cultura viking. No coração dessas proezas marítimas, colocava seus navios notáveis, os navios de longa data. Estes não eram apenas navios de transporte. Eles eram feitos de engenharia, testamentos da ingenuidade e habilidade dos armadores viking. Seu design, uma mistura de praticidade e arte, lhes permitiu navegar pelas águas traiçoeiras do Mar do Norte e além, abrindo rotas comerciais e permitindo explorações que moldaram profundamente o curso da história. A construção de um navio de longa data foi um esforço colaborativo, exigindo a experiência combinada de numerosos artesãos qualificados. O casco, a espinha dorsal da embarcação, era tipicamente formada em tábuas de carvalho, meticulosamente escolhida por sua força e durabilidade. Essas tábuas, cuidadosamente modeladas e cortadas, foram então presas juntas usando um sistema sofisticado de bordas e rebites sobrepostos. Essa técnica, construída com clinker, uma marca registrada da construção naval viking, criou um casco flexível, mas notavelmente forte, capaz de suportar a batida de ondas e as tensões de longas viagens. As costuras entre as tábuas foram calafadas com afinação, um selante à prova d'água derivado do alcatrão de pinheiro, garantindo a integridade estanque do navio. As costelas, cruciais para fornecer suporte estrutural ao casco, foram cuidadosamente moldadas e posicionadas para criar as curvas características do longship. Estes não eram apenas feixes retos, eles eram peças habilmente criadas, meticulosamente montadas nos contornos do ru, garantindo força e flexibilidade. O mastro, um pilar de madeira imponente, apoiava uma única vela grande, normalmente feita de lã ou linho. Essa vela, capaz de aproveitar o poder do vento, impulsionou o meio do navio em vastas distâncias. O mastro pode ser facilmente abaixado e removido, permitindo que o navio navegue em águas e rios rasos, uma adaptabilidade crucial para explorar novos territórios e acessar as hidrovias interiores. Os remos, outro elemento-chave do design do longship, forneceram propulsão suplementar, particularmente em águas calmas ou ao navegar em canais estreitos. Estes não eram remos simples, eles eram hastes longos, elegantemente criados, habilmente esculpidos em madeira e equipados com lâminas de formato cuidadosamente. Os remadores, trabalhando em uníssono coordenado, impulsionaram o longship com velocidade e manobrabilidade impressionantes. O número de remos variou, dependendo do tamanho da embarcação, variando de algumas dezenas a mais de 100 nos maiores navios de longa data. O tamanho e o peso de um navio de longa data apresentaram desafios logísticos, destacando as notáveis habilidades organizacionais dos construtores de navios viking. O processo de construção exigiria um planejamento, coordenação cuidadosos e um profundo entendimento das técnicas de construção naval e das propriedades da madeira. O domínio dos construtores de navios se estendeu além da construção básica. Eles também eram habilidosos em decorar o navio, usando esculturas intrincadas, desenhos pintados e, às vezes, até mesmo metais incrustados para adornar o casco, o sternpost e outras partes do navio. Essas decorações não eram apenas estéticas, eles eram frequentemente simbólicos, representando o clã ou comunidade a qual o navio pertencia, ou refletindo mitologia e crenças nórdicas. A construção de longships demonstra a compreensão tecnológica avançada dos vikings. Sua capacidade de cair de árvores grandes, moldar as tábuas com precisão e unir-se a elas usando técnicas intrincadas mostra suas habilidades de madeira, excedendo muito que muitos podem se associar a uma cultura principalmente guerreiro. O uso do tom para calafetar exibe uma compreensão da impermeabilização e da ciência do material. O design do casco, com suas curvas graciosas e estrutura flexível, revela uma profunda compreensão da hidrodinâmica, permitindo que o navio navegue várias condições da água com notável eficiência. O design do longship não era apenas sobre velocidade e manobrabilidade, era sobre versatilidade. Esses navios não eram apenas navios marítimos, eles também podiam navegar por rios e águas costeiras rasas com facilidade.
Essa versatilidade foi crucial para invadir, exploração e comércio. A capacidade de viajar rios permitiu que os vikings penetrassem profundamente nas áreas do interior, atingindo assentamentos que, de outra forma, eram inacessíveis. Essa capacidade desempenhou um papel significativo em seus ataques e conquistas, mas também facilitou o comércio, permitindo ter bem para transportar mercadorias para o interior e estabelecer contato com diferentes comunidades. Os vikings não eram apenas construtores de navios qualificados, eles também eram navegadores realizados. Sua capacidade de navegar por vastas distâncias pelo mar aberto, confiando na navegação celestial, marcos e um profundo entendimento de correntes e ventos, é uma prova de sua experiência em navegação. Eles usaram ferramentas sofisticadas, como as pedras de sol, provavelmente cristais que poderiam polarizar a luz, para determinar a direção, mesmo em dias nublados. Suas habilidades de navegação lhes permitiram explorar e estabelecer novas terras, estabelecendo cargos e assentamentos comerciais em vastas regiões da Europa, incluindo Grã-Bretanha, França e Rússia. O impacto econômico dos navios de luta viking não pode ser exagerado. Esses navios não eram apenas instrumentos de guerra, eles eram vitais para a economia viking. Eles facilitaram o comércio, permitindo a troca de bens entre Escandinávia e outras regiões da Europa. Commodities valiosas como peles, âmbar e escravos foram exportadas da Escandinávia, enquanto produtos de luxo, como sedas, especiarias e vinho, foram importados. Esse comércio enriqueceu a sociedade viking, alimentou o crescimento econômico e ampliou o intercâmbio cultural. Os navios de longa data serviram como vínculos vitais em uma vasta rede de rotas comerciais, promovendo a prosperidade econômica e moldando o cenário econômico do norte da Europa. O impacto social dos navios longos foi igualmente profundo. Eles promoveram o desenvolvimento de fortes comunidades marítimas, caracterizadas por habilidades compartilhadas, experiência e uma profunda compreensão do mar. A construção naval tornou-se uma atividade econômica central, criando emprego e promovendo habilidades especializadas. A construção e manutenção de longos navios exigiram um esforço colaborativo, promovendo o trabalho em equipe e a coesão social. O ambiente marítimo em forma de sociedade viking, criando uma cultura que reverenciava o marinheiro, valorizava habilidades de navegação e entendeu os riscos e recompensas das viagens oceânicas. Os navios de longa data eram mais do que apenas barcos, eles eram símbolos de identidade viking, refletindo sua ingenuidade, habilidade e domínio do mar. Eles eram ferramentas de exploração, conquista e comércio, mas também navios que incorporavam o espírito de aventura, ousadia e resiliência. A história dos vikings está inextricavelmente ligada a seus longos navios, destacando sua capacidade de se adaptar, inovar e superar desafios por meio da colaboração e um profundo entendimento de seu ambiente. Os contos de suas viagens e explorações não são apenas narrativas de conflito, mas também jornadas épicas de ingenuidade humana e domínio marítimo, um testemunho do legado duradouro da construção naval viking. As histórias sussurraram nos decks desses navios, as músicas cantadas pelos remadores, as orações murmuraram aos deuses antes de partirem. Tudo contribuiu para uma rica cultura que encontrou sua força e identidade no vasto oceano que o cercava. Compreender os navios de longa data é entender o coração da vida viking, sua cultura e seu impacto duradouro no mundo. Além do domínio do mar e de suas impressionantes habilidades de construção naval, os vikings possuíam um talento notável para a arte e artesanato. Sua arte, muitas vezes esquecida em favor das narrativas focadas em guerra e conquista, revela um senso estético sofisticado e uma profunda conexão com sua mitologia e crenças. Embora a violência tenha certamente parte da vida viking, suas criações artísticas oferecem uma janela para uma paisagem cultural mais rica e sutil. Os projetos intrincados, padrões simbólicos e técnicas magistrais empregadas na arte viking demonstram um nível de habilidade e criatividade que continua a fascinar e inspirar. Um dos aspectos mais impressionantes da arte viking é o uso de um nó intrincado. Isso não foi simplesmente decorativo, ele mantinha o significado simbólico, geralmente representando a interconectividade da vida, os ciclos da natureza ou mesmo as complexidades do cosmos nórdico. Esses padrões intrincados, tecidos em têxteis, esculpidos em madeira ou fundidos em metal, demonstram uma notável paciência e precisão. Os vikings eram mestres em manipular materiais, criando designs que eram visualmente impressionantes e conceitualmente ricos. Considere, por exemplo, o intrincado nós encontrado no navio de Oseberg, uma obra-prima do artesanato viking, onde a complexidade da madeira esculpida supera a mera decoração, incorporando um mundo de significado simbólico tecido no próprio tecido do próprio navio. O complexo entrelaçamento de linhas, aparentemente interminável,
E, no entanto, perfeitamente equilibrado, fala de um profundo entendimento dos princípios geométricos e uma profunda sensibilidade estética. Estes não eram simplesmente padrões aleatórios, eles foram cuidadosamente planejados, expressões meticulosamente executadas de habilidade artística e entendimento cultural. Os motivos de animais foram outro tema predominante na arte viking. Os animais mantinham profundo significado simbólico na mitologia nórdica, e suas representações em obras de arte viking geralmente transmitiam significados poderosos. Os corvos, associados a Odin, o Alfater, frequentemente aparecem na arte viking, geralmente representados com um nível de detalhe e expressividade que revela forte observação do artista do mundo natural. A ferocidade de um lobo esculpido, ou a graça de uma serpente esculpida, fala muito sobre sua compreensão da forma e do comportamento animal. Essas não eram representações simples, eles estavam imbuídos de significado simbólico, geralmente relacionado a divindades, mitos ou valores culturais específicos. Por exemplo, as imagens poderosas de um urso, representando força e coragem, ou as bobinas serpentinas sugerindo perigo e mistério, estão motivos recorrentes que refletem a própria essência da visão de mundo viking. Considere as tapeçarias de Oseberg, onde os movimentos sutis dos animais são capturados com uma arte que transmite não apenas seus atributos físicos, mas também sua essência espiritual, sua própria personificação do poder e do mistério da natureza. O metalvork era outra área onde a arte viking se destacava. Seus ferreiros qualificados criaram uma ampla variedade de objetos, desde ferramentas cotidianas a joias elaboradas e artefatos cerimoniais. As técnicas utilizadas, incluindo fundição, forjamento e filigrana, demonstram uma compreensão avançada da metalurgia e um olhar atento aos detalhes. Broches, geralmente decorados com desenhos de animais intrincados ou nós complexos, não eram meramente fixadores funcionais. Eles eram expressões de estilo pessoal e status social. O martelo de Thor, Mjolnir, um motivo recorrente em metaljamento viking, representava poder, proteção e força dos deuses. Essas não são apenas formas simples, mas obras de arte finamente criadas com proporções cuidadosamente equilibradas e superfícies lindamente detalhadas. Os detalhes em algumas peças sobreviventes, muitas vezes revelando padrões e texturas complexos, são de tirar o fôlego. O intrincado artesanato evidente nessas peças sugere um nível de habilidade artística excedendo a mera funcionalidade, ilustrando um senso estético aguçado além da aplicação prática. A criação de joias era um ofício especializado na sociedade viking. As peças criadas a partir de ouro, prata e outros metais preciosos eram frequentemente decorados com padrões complexos e pedras semi-preciosas, mostrando a habilidade técnica dos artesãos e o valor cultural colocado após a adorno. Colares, anéis e brincos não eram apenas acessórios, eles transmitiram status social, crenças religiosas e identidade pessoal. O detalhe meticuloso evidente na construção de peças aparentemente simples, como um anel de prata com design cuidadosamente gravado, é uma prova dos altos padrões de artesanato na sociedade viking. Essas peças, algumas exibindo preservação notável, fornecem evidências tangíveis dessa arte, revelando uma interação intrincada entre artesanato, design e material. A escultura em madeira era outra expressão artística importante entre os vikings. Eles eram hábeis em trabalhar com vários bosques, criando uma gama diversificada de objetos, de itens funcionais, como pentes e colheres a obras mais elaboradas, como decorações e móveis de navios. Sua capacidade de manipular madeira com tanta precisão é evidente nas intrincadas esculturas frequentemente encontradas em artefatos de madeira. Essas esculturas geralmente apresentavam os mesmos motivos de animais e nós encontrados em metais e têxteis, demonstrando uma continuidade de estilos artísticos e valores culturais em diferentes meios. Os detalhes e realismo encontrados em algumas dessas esculturas, particularmente nas representações de animais, demonstram uma profunda compreensão da forma e da anatomia, mostrando as habilidades de observação do artista. Além dos aspectos práticos e estéticos, a arte viking serve como uma fonte vital de informação sobre suas crenças e visão de mundo. Os símbolos e motivos frequentemente encontrados em suas obras de arte oferecem vislumbres em sua mitologia, práticas religiosas e estruturas sociais. O uso repetido de motivos animais específicos, por exemplo, destaca seu significado na cosmologia nórdica. Da mesma forma, os intrincados padrões de nó, conceitos espirituais ou crenças espirituais relacionados à interconectividade da vida. Portanto, um estudo da arte viking não é apenas uma apreciação de suas sensibilidades estéticas, é uma jornada no coração de sua paisagem cultural. Ao examinar cuidadosamente sua arte, obtemos uma compreensão mais profunda dos valores, crenças e conceitos espirituais que moldaram suas vidas.
A intrincada interação de símbolos, padrões e execução magistral fala de uma sociedade rica e complexa, revelando camadas de significado muito além da superfície de qualquer artefato único. A sobrevivência dos objetos de arte viking, frequentemente descobertos em montes de enterro, enterros de navios e outros sítios arqueológicos, fornece informações inestimáveis sobre sua habilidade e tradições artísticas. Esses artefatos, minuciosamente preservados e meticulosamente estudados por arqueólogos e historiadores de arte, oferecem evidências tangíveis das habilidades artísticas e criatividade que floresceram na sociedade viking. Os detalhes meticulosos, evidentes na construção dos itens mais menores, fornecem uma prova de sua dedicação à qualidade e ao artesanato. Esses objetos não são simplesmente artefatos históricos, são obras de arte, demonstrando um nível notável de habilidade e imaginação. A preservação desses artefatos nos permite apreciar a arte e a habilidade dos artesãos viking, oferecendo um vislumbre único de uma cultura fascinante. Estudar a arte viking não é apenas admirar objetos bonitos, trata-se de entender uma cultura complexa. Trata-se de apreciar a ingenuidade e a habilidade dos artesãos, o significado simbólico de suas criações e o impacto duradouro de seu legado artístico. Sua arte transcende as limitações do tempo, oferecendo um vislumbre das crenças, valores e identidade cultural de um povo que deixou uma marca indelével na história. Ao investigar os meandros de sua arte, adquirimos um entendimento mais completo da sociedade viking, reconhecendo a riqueza e a complexidade de uma cultura frequentemente definida apenas por sua reputação de violência e proezas marítimas. A beleza duradoura e os detalhes intrincados da arte viking oferecem um contraponto poderoso a narrativas mais simplistas, revelando uma cultura de arte e inovação notáveis. Isso nos permite olhar além dos estereótipos e descobrir um povo que, juntamente com suas habilidades marciais, possuía uma profunda apreciação pela beleza e um talento extraordinário pela expressão artística. O legado duradouro da arte viking é uma prova de seu espírito criativo e sua contribuição duradoura para o mundo da arte e da história. Os vikings, geralmente retratados como guerreiros ferozes e marinheiros qualificados, também mantinham uma profunda reverência pelo mundo natural. Suas vidas estavam inextricavelmente ligadas à terra e ao mar, fornecendo sustento e moldando sua existência diária. Essa conexão íntima promoveu um profundo respeito pelas forças da natureza, refletido em suas crenças e tradições. A vastidão do oceano, o poder imprevisível das tempestades e a recompensa da terra mantinham imenso significado em sua visão de mundo. Eles simplesmente não exploraram a natureza, eles reconheceram seu poder e reconheceram sua dependência de seus ciclos. Esse entendimento infundiu suas vidas, influenciando suas rotinas diárias, suas práticas agrícolas e suas crenças espirituais. A agricultura era uma atividade central na sociedade viking, fornecendo as necessidades da vida. Sua conexão com a terra não era meramente econômica, era profundamente espiritual. As colheitas bem-sucedidas não foram simplesmente o resultado do trabalho duro, eles foram vistos como bênçãos dos deuses, refletindo favor e garantindo a sobrevivência da comunidade. A fertilidade do solo, o crescimento das culturas e a saúde do gado estavam todos entrelaçados com suas crenças espirituais. Rituais e ofertas provavelmente foram realizados para garantir colheitas abundantes e apaziguar os deuses que controlavam esses processos naturais. Sua compreensão do mundo natural se estendeu além da agricultura. As florestas forneciam madeira para a construção naval e construção de casas, enquanto rios e lagos serviram como rotas de transporte vital. O ciclo rítmico das estações ditou o calendário agrícola e desempenhou um papel fundamental em suas vidas diárias. Os vikings também mantiveram uma forte crença na importância da linhagem familiar e ancestral. Os laços familiares eram profundamente valorizados, formando a espinha dorsal de sua estrutura social. Os ancestrais não eram apenas números do passado, eles foram vistos como entidades poderosas que continuaram a influenciar a vida dos vivos. O respeito pelos anciãos era fundamental, e sua sabedoria e experiência foram altamente consideradas. Essa reverência por ancestrais se estendeu às suas práticas funerárias, muitas vezes elaboradas cerimônias acompanhadas por ofertas destinadas a guiar seu ânimo na vida após a morte. A construção de montes de sepultamento elaborados e a inclusão de bens de túmulos valiosos testemunham a importância de garantir uma transição adequada para os entes queridos que partiram. Estes não eram meros locais de enterro, eles eram espaços sagrados que mantinham uma conexão entre os vivos e os mortos. As histórias e sagas passaram por gerações, geralmente contendo detalhes das histórias familiares e figuras ancestrais, reforçaram essas conexões.
Essa ênfase na família e na linhagem instilou uma sensação de pertencimento e continuidade, conectando cada geração a uma história e herança compartilhados. Além de seu respeito pela natureza e aos ancestrais, os vikings observaram vários rituais e tradições que desempenharam um papel central em sua sociedade. Essas práticas variaram de rotinas diárias simples a cerimônias elaboradas, marcando eventos importantes da vida. Embora os detalhes sejam escassos, descobertas arqueológicas e contas sobreviventes oferecem vislumbres em seu mundo espiritual. Muitos de seus rituais provavelmente estavam ligados ao ciclo agrícola, com festivais marcando a semeadura e a colheita de culturas. Esses festivais não eram apenas celebrações de abundância, eles foram oportunidades de agradecer aos deuses que controlavam o ciclo da vida e da morte na natureza. Eles eram eventos comunitários, fortalecendo os laços sociais e reforçando a identidade coletiva da comunidade. A conclusão bem-sucedida de uma colheita, uma caça bem-sucedida ou um retorno seguro de uma viagem podem ser ocasiões para oferecer sacrifícios ou conduzir rituais projetados para honrar os deuses. Embora não tenhamos relatos detalhados de práticas religiosas viking, podemos fazer inferências educadas sobre a natureza de sua espiritualidade com base em evidências arqueológicas. A descoberta de vários artefatos, como ídolos, objetos ritualísticos e inscrições rúnicas, fornece pistas valiosas. Esses objetos sugerem um sistema politeístico, com um panteão de deuses e deusas, cada um possuindo papéis e poderes específicos. O Alfater Odin, o deus do trovão Thor, e a deusa Freya, entre outros, desempenharam papéis proeminentes em sua mitologia e provavelmente ocupavam posições centrais em suas crenças religiosas. Muitas dessas divindades foram associadas a aspectos específicos do mundo natural, destacando a estreita conexão dos vikings com a natureza. Por exemplo, a associação de Thor com trovões e raios reflete o poder e a imprevisibilidade desses fenômenos naturais. A ausência de extensos registros escritos relativos à religião viking cria um certo mistério em torno de suas crenças. Grande parte do nosso conhecimento vem de escavações arqueológicas, que descobrem vislumbres de suas práticas, em vez de tratados teológicos detalhados. As fontes sobreviventes limitadas podem refletir parcialmente a natureza oral de suas tradições, onde histórias e crenças foram passadas por gerações através de histórias e recitação oral, e não por textos escritos. Isso contribui para a natureza fascinante e levemente enigmática do sujeito. Suas tradições eram provavelmente dinâmicas, evoluindo ao longo do tempo e variadas entre diferentes grupos e regiões. Isso destaca as limitações de nossa compreensão atual e enfatiza a necessidade de interpretar as evidências fragmentadas com cautela e com a consciência das limitações impostas pela natureza do material sobrevivente. No entanto, essa falta de dogma explícita não deve ser confundida com a falta de profundidade espiritual. As interações dos vikings com o mundo, suas vidas diárias e suas estruturas sociais estavam profundamente enraizadas em sua reverência pela natureza e aos ancestrais. Esta não é uma religião caracterizada por doutrinas rígidas ou práticas codificadas. Pelo contrário, é um modo de vida que é tecido em todos os aspectos de sua existência. O relacionamento deles com suas divindades era pessoal e pragmático, focado em ganhar o favor divino, garantir o sucesso em seus esforços e buscar proteção em tempos de necessidade. Era uma espiritualidade prática intimamente ligada às suas experiências diárias. A ausência de uma hierarquia religiosa estabelecida ressalta a importância das relações comunitárias e familiares em sua prática espiritual. A mistura de praticidade e espiritualidade inerente à vida viking se reflete em suas práticas funerárias. Esses rituais não eram apenas atos de descarte do falecido, eles foram eventos significativos projetados para garantir uma transição bem-sucedida para a vida após a morte e manter o contato com o falecido. Mercadorias graves, geralmente armas, joias e utensílios domésticos, estavam frequentemente incluídos nos enterros, sugerindo que os vikings acreditavam que esses bens seriam necessários na próxima vida. A natureza meticulosa desses enterros, principalmente no caso de enterros de navios, mostra a importância que os vikings colocados em suas despedidas finais e sua crença na existência contínua do falecido além do reino físico. Enterros elaborados de navios, com o falecido acompanhados por seus bens valorizados e até animais sacrificiais, são considerados entre os exemplos mais impressionantes de rituais de funerários viking. A visão de mundo viking abrangia um profundo respeito por seus ancestrais e uma profunda conexão com o mundo natural. Suas crenças não foram expressas através da teologia formal, mas através de rituais, práticas diárias e uma visão de mundo moldada por sua interação com a terra e o mar. Sua religião estava profundamente integrada com suas vidas diárias, influenciando sua agricultura, suas estruturas sociais e sua própria compreensão do mundo.
As fontes sobreviventes limitadas e a natureza oral de suas tradições adicionam uma camada de mística, tornando um assunto que continua cativando e inspirar mais pesquisas. É um estudo não apenas de divindades e rituais, mas também de como sistemas de crenças moldam vidas e civilizações humanas. A intrincada rede de crenças, rituais e tradições criou uma paisagem espiritual vibrante, reforçando seus laços comunitários e moldando sua identidade única. A vida cotidiana de um viking era uma tapeçaria tecida dos fios da comunidade, família e uma profunda conexão com o mundo natural. Enquanto os contos de ataques ousados e viagens épicas do mar geralmente dominam narrativas da cultura viking, o coração de sua sociedade bateu com o ritmo da vida cotidiana. A atenção dos campos, a preparação das refeições, a risada das crianças brincando e as histórias compartilhadas ao redor do incêndio no final do dia. A comida, o próprio sustento da vida, desempenhou um papel central na experiência viking. Sua dieta, longe de ser apenas composta pelos bens de pilhagem de terras conquistadas, se baseava amplamente na recompensa de suas fazendas e na abundância dos mares. A agricultura era a base de sua economia, fornecendo os itens básicos de sua dieta: cevada, aveia, centeio e trigo, que formavam a base de portos, pães e outros pratos à base de grãos. Esses grãos foram complementados por vegetais de raiz, como nabos e cenouras, além de legumes como feijões e ervilhas, fornecendo uma variedade de nutrientes à sua dieta. Os produtos lácteos, incluindo leite, queijo e manteiga, também eram componentes importantes de suas refeições, acrescentando riqueza e sabor à sua tarifa simples. A carne, é claro, desempenhou um papel significativo em sua dieta. Gado, ovelha, porcos e cabras foram criados em suas fazendas, fornecendo uma fonte confiável de proteína. O jogo, como veado e javali, também apareceu com destaque, especialmente durante a temporada de caça. Os peixes, frescos e salgados, eram uma parte vital de sua dieta, principalmente para comunidades costeiras onde o acesso ao mar estava prontamente disponível. A abundância de peixes em suas águas forneceu não apenas uma fonte primária de proteína, mas também um ingrediente versátil que poderia ser preparado de várias maneiras, desde reflexos simples a ensopados mais elaborados e provisões salgadas para viagens longas do mar. Os pássaros, como gansos e patos, também forneceram carne e ovos, adicionando variedade à sua dieta. A preparação dos alimentos era um assunto comunitário, geralmente envolvendo toda a família. As mulheres desempenharam um papel crucial no gerenciamento da família, incluindo o cultivo de culturas, a preservação dos alimentos e a preparação das refeições. Os homens também estavam envolvidos em vários aspectos da preparação de alimentos, principalmente em tarefas como massacres e preparando quantidades maiores de alimentos para festas ou reuniões comunitárias. A preservação dos alimentos foi essencial para garantir o sustento ao longo do ano. Salgação, fumo e secagem eram métodos comuns usados para prolongar a vida útil das carnes e peixes, tornando-os adequados para armazenamento e consumo durante os meses mais magros. As refeições eram oportunidades de vínculo familiar e comunitário. As refeições compartilhadas eram um tempo para as famílias se reunirem, compartilharem histórias e fortalecer seus laços. Maior. Reuniões, como festas e celebrações, proporcionaram ocasiões para toda a comunidade se unir. Esses eventos não foram apenas oportunidades de sustento, mas também para fortalecer os laços sociais e reforçar os laços comunitários. O calor e a camaradagem compartilhados durante essas refeições ilustram a importância da comunidade na vida viking. Além do básico da comida, os vikings também tinham uma rica tradição culinária, incorporando ervas e especiarias para dar sabor às suas refeições. Enquanto as receitas exatas são perdidas no tempo, achados arqueológicos oferecem dicas sobre suas preferências culinárias. A inclusão de ervas e especiarias em sua culinária reflete sua compreensão da relação entre comida e bem-estar. Essas adições não apenas aprimoraram os sabores de seus alimentos, mas também podem ter desempenhado um papel na adição de valor nutricional e no fornecimento de benefícios medicinais. Suas casas, embora variadas em tamanho e complexidade, dependendo do status social de seus ocupantes, serviram como centro central de suas vidas diárias. Estes eram mais do que apenas abrigos, eles eram espaços para a vida comunitária, o trabalho e o relaxamento. A principal área de estar, muitas vezes abrangendo toda a estrutura para residências menores, era um espaço multifuncional, usado para cozinhar, comer, dormir e socializar. As casas maiores apresentavam áreas separadas para funções específicas, mas o coração da casa permaneceu um espaço central de encontro. As lareiras forneceram calor, luz e um ponto focal para reuniões familiares e sociais. A construção de casas viking geralmente espelhava os materiais prontamente disponíveis em seu ambiente.
A madeira, principalmente de florestas de origem local, formava a estrutura de suas casas. As paredes eram tipicamente construídas a partir de molduras de madeira cheias de acácia e daub, uma mistura de galhos e argila de tecidos, fornecendo isolamento e proteção contra os elementos. Os telhados eram frequentemente palha com juncos ou palha, criando uma solução natural e sustentável de cobertura. O interior de suas casas seria escassamente mobiliado, geralmente com móveis de madeira simples e plataformas de dormir. Os poucos bens que eles possuíam frequentemente refletiam seu nível de status social. Itens como baús, teares e ferramentas forneceram uma indicação de sua ocupação e prosperidade. Os têxteis desempenhariam um papel significativo na esfera doméstica, com tecidos usados para roupas, roupas de cama e até para particionar partes das áreas de estar maiores. Esses móveis simples, apesar de sua complexidade limitada, forneceram conforto e funcionalidade, criando um ambiente doméstico funcional e confortável. As rotinas diárias giravam em torno do calendário agrícola. As estações de mudança determinaram seu trabalho, desde a semeadura e a colheita de colheitas até cuidar do gado. Durante os meses mais quentes, as tarefas agrícolas exigiam a maior parte do tempo e da energia, com famílias trabalhando juntas nos campos. Os longos invernos proporcionaram tempo para artesanato, reparos e atividades comunitárias. As estruturas sociais na sociedade viking foram baseadas principalmente em unidades familiares e laços de parentesco. Grupos familiares estendidos costumavam viver juntos, compartilhando responsabilidades e recursos. Essa estrutura unida promoveu um senso de comunidade e apoio mútuo. Embora a hierarquia social certamente existisse, com base em riqueza e status, a ênfase nos laços comunitários e familiares criou uma rede social onde a cooperação e o apoio mútuo foram valorizados. Os anciãos, com sua sabedoria e experiência acumuladas, mantiveram uma posição de respeito na família e na comunidade. Suas orientações e advogados foram procurados sobre questões práticas e espirituais. Os jovens aprenderam habilidades valiosas, incluindo agricultura, artesanato e navegação, garantindo a continuação de seu modo de vida e tradições culturais. Essa transmissão de conhecimento e habilidades através das gerações solidificou a estrutura da comunidade e garantiu a longevidade de sua cultura. O respeito demonstrado aos anciãos destaca a continuidade e o valor colocados na experiência e no conhecimento em sua sociedade. As crianças participaram de tarefas diárias e tarefas adequadas para a idade e as habilidades. Eles aprenderam desde tenra idade a importância do trabalho em equipe e da contribuição para a família e a comunidade. O jogo, no entanto, também ocupou um lugar significativo na vida de crianças viking. Jogos, contar histórias e interação social forneceram oportunidades importantes para aprendizado e desenvolvimento social. É importante lembrar que o mundo viking não foi definido apenas pela guerra, também foi um vibrante com a comunidade, cheia de rotinas diárias, risadas e dinâmicas familiares compartilhadas entre todos os povos ao longo da história. O calor e a conexão inerentes à sua vida centrada na comunidade são aspectos frequentemente negligenciados em narrativas mais dramáticas, mas centrais para a sobrevivência e a vitalidade de sua cultura. A experiência viking é complexa e multifacetada, e embora suas habilidades como guerreiros e marinheiros sejam inegáveis, é a força de seus laços familiares e comunitários que realmente moldaram suas vidas diárias e moldaram seu legado notável. As canções de Ninar de Costas Mater Viking. Este apêndice fornece mais informações sobre os deuses e números nórdicos mencionados em canções de Ninar Viking. Informações mais detalhadas podem ser encontradas na seção Referências. Odin, o Alfater, rei dos deuses de Aesir, associado à sabedoria, poesia e morte. Thor, deus do trovão, força e proteção. Filho de Odin. Valhalla, o Majestic Hall em Asgard, onde residem os guerreiros caídos. Freyja, deusa do amor, beleza e guerra. Loki, um deus trapaceiro, às vezes útil, às vezes prejudicial. Aesir, um dos dois principais grupos de deuses na mitologia nórdica. Asgard, o lar dos deuses de Aesir. Valquíria, figuras femininas que escolhem quem morre em batalha e as trazem para Valhalla. Drakkar, um tipo de navio viking. Rune, um antigo alfabeto germânico. Orchard, Ande. Dicionário de Mito e Lenda Nórdicos. Cassel, 1997. Fawkes, Anthony. Eda. Everyman's Library, 1995. Larrington, Caroline. O Eda Poético. Oxford World's Classics, 1996.